chegou! É isso aí, gente, no mundo do samba, que legal essa temporada que eu tô tendo a honra de receber grandes amigos que fazem parte desta história do No Mundo do Samba. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, quero aqui cumprimentar um grande colega da comunicação que hoje vai me ajudar a fazer esse No Mundo do Samba. Pedro Rafael, meu colega de Band FM, apaixonadíssimo pelo carnaval. Meu amigo Raul Machado, obrigado pelo convite. Uma satisfação fazer essa entrevista junto com você. E eu acho que vai ser uma entrevista com muita positividade. Ah, com certeza, porque aqui nós temos a honra de receber ele que faz parte da história desse programa. A gente fala que hoje é um podcast, e a gente já fazia podcast lá em 2007, 2008, né? E incontáveis participações em que ele esteve com a gente. E eu sempre digo, sempre quando esse convidado vem aqui, a gente aprende muito, porque ele é sambista nato, voz da Fiel, 40 anos como intérprete oficial da escola de samba oriunda da maior torcida do Corinthians. Compositor. São tantas atividades que ele faz, ó, eu já vi, Pedrão, ele narrando futebol. Sim. Vereador suplente. Também. Projetos sociais, Sim. Eventos com a comunidade, shows, história no Carnaval de São Paulo, que antes de cantar também tem uma trajetória muito bonita nos Gaviões. Mas enfim, chega de Raul, apresentações, né? Eu acho que se o Rio de Janeiro teve Neguinho da Beija-Flor, São Paulo tem esse camarada que tá aqui com a gente. É um título simbólico, mas temos que dizer, hoje o intérprete que está há mais tempo à frente de uma única escola está aqui na nossa frente. Ernesto Teixeira, que honra ter você com a gente mais uma vez aqui no Mundo do Samba. Obrigado pela presença. Ô, Raul, eu que agradeço, Pedro. Vai ser um prazer poder bater esse papo com você, né? E quando você fez esse preâmbulo aí, hoje podcast, né? Nós somos da época do folhetim, né? Verdade. Lá na Vila Santa Catarina, Zona Sul. Pois divulgando é. a quermessezinha da igreja, né? No papelzinho, no bilhetinho, vamos dizer assim. As entrevistas né? pro jornal também. Jornal, nós pegamos... Pra você ter uma ideia, Pedro, a primeira quadra que eu visitei como jornalista, com um gravadorzinho pequenininho, aquele que tem a fitinha, sabe, Sim. de mini DV? Mini DV não, mini DV era Mini câmera. cassete, é. Era menor ainda, era uma fitinha que você colocava, gravava, e depois você tinha... Pô, hoje é pendrive, né? Aquela época você tinha que fazer a captura daquele áudio para poder subir. Foi Gaviões da Fiel. Na final de... Vê se eu comecei mal, hein? Isso Final de Samba Enredo pro Carnaval de 2002. O Carnaval do Checkmate. Carnaval histórico, lembrado e cantado até hoje. Começou bem, né? Comecei naquele dia e ali eu tenho que falar isso, né? Porque aqui eu tô trazendo amigos, né? Que fazem parte da minha trajetória. O Ernesto, quem conhece o Ernesto sabe muito bem do que eu tô falando. É um cara extremamente simples, extremamente coração. E naquele momento, o Pedro, eu que já era um apaixonado pelo carnaval, a Gaviões da Fiel mudou o rumo do Carnaval de São Paulo. Sim. E o Ernesto foi um desses símbolos daquele momento do boom da Gaviões e do crescimento do Carnaval de São Paulo. E eu fazia um programa de rádio na Rádio Star Sul, lá na Vila Santa Catarina. Comecei em 98, 99, até ali 2003, 2004. E a gente fazia uma festa junina na paróquia São João Batista, né? E em junho eu falei pro meu pai assim, meu pai que já tá em outro plano desde 2017, falei, poxa, já pensou se a gente conseguisse trazer o Ernesto aqui em junho, né? Para cantar para a comunidade, né? E naquele momento não tinha WhatsApp, nada. Era pegar o telefone e ligar. Ligação. Né? E, cara, assim, Ernesto era um ídolo para mim, como ainda é, né? Sim. Como é que ele vai me atender? Um ídolo do carnaval, Como é que né? eu vou fazer um convite para ele vir cantar aqui, né? A gente, uma comunidade bem simples, bem humilde. Pedro, não só o Ernesto foi, em 2002... Foi exatamente nesse ano. O Brasil foi penta. Ele fez o último dia da festa junina. É capaz do Fábio colocar imagens aí em cima que a gente tem esse arquivo, né? Ó, vou complicar a edição, hein? E o Ernesto foi. E aí foi uma sequência de 4 ou 5 anos que ele ia. Grupo Plenitude fazia o... Alô, Beba! Fazia ali a cozinha. E ele cantava. E de uma humildade, que eu vou te falar uma coisa. O mesmo Ernesto que eu conheci ali é o Ernesto que hoje está aqui. E essa primeira festa, final de Samba Enredo da Gaviões, sabe que hora que eu cheguei na quadra? Que horas? 8h30 da noite. Eu e meu pai. Foi um dos primeiros Não a conhecia chegar. nada. Sim. Você sabe que no Gaviões as coisas começam tarde. de meia-noite. sexta-feira. Final de Samba Enredo, Sim, né? claro. Não é que o Ernesto reservou uma mesa pra gente lá, no camarote.
E nós ficamos lá no começo, aí ele convidou, vem pra barraca. Aí fomos pra barraca, ficamos ali. E foi uma noite mágica, né? Só quem foi numa final da Gaviões sabe do que eu tô falando, uma noite mágica, que aí acabou, a festa acabou tarde. E um samba histórico, né? Mas eu contei essa história, gente, resumidamente, né? Porque o Ernesto, a partir dali nasceu uma amizade, ele participou muitas vezes no mundo do samba, depois no SRZD. Quantos eventos nós fizemos, era só ligar, e o Ernesto nunca disse não para mim, para os veículos que eu trabalho. Eu acompanhei também a trajetória dele fora do carnaval, sempre torcendo, sempre apoiando. E eu falei para ele recentemente, há mais ou menos um mês e meio atrás, que eu estava ouvindo sambas antigos e uma coisa é verdade, né, Pedro? Essa entrevista vai ficar para a eternidade. Sem dúvida. A gente vai para outra dimensão e as pessoas vão assistir. 40 anos como intérprete de carnaval. Se você pegar e pensar assim, em outro país, como esse cara seria tratado? Pois é que o Brasil, infelizmente, ele tem esse lance de não valorizar os seus. O cara canta na Gaviões da Fiel há 40 anos. É patrimônio do Carnaval de São Paulo. Patrimônio do Carnaval. Praticamente a voz da torcida corintiana. Sim, porque... Eu não vi um desfile do Gaviões sem a voz do Ernesto. Sim. A voz dos maiores clubes desse país. E, cara, no Brasil, em qualquer país, tenho certeza que teria homenagem, que teria placa, que ele seria reconhecido onde andasse, entendeu? Como é também, você vai no jogo do Corinthians, o Ernesto, ele é parado, ele atende todo mundo, ele conversa com todo mundo, porque ele tem uma nação que eu admiro demais. Sim. Entendeu? Mas, infelizmente, o nosso país tem isso. Por exemplo, nós somos o país do carnaval, só que a gente só olha pros artistas do carnaval no dia da avenida, no entendeu? Carnaval. No dia do carnaval. Passou, acabou. Cara, como é que a gente vai se transformar no país do carnaval, sendo que a gente só olha pra nossa festa realmente no dia? E a gente fica batalhando o ano inteiro por mais visibilidade, por mais espaço. Aí fica a dúvida, né? Por que o nosso país não valoriza o que é seu? E valoriza muito o que vem de fora. Mas a gente está aqui para valorizar o Ernesto Teixeira, para falar de Gaviões e relembrar um pouco. Olha, eu vou começar aqui, e a gente vai fazer várias perguntas, né? Eu vou começar diferente, ao invés de começar pelo começo, eu vou começar pelo fim. Quando você olha para esse número aí, que esse 40 anos, como é que você absorve isso, Ernesto? Como é que é para você se ver hoje e ver toda a história que você construiu? É um legado, né? Primeiro, eu fico muito feliz de ter construído essa história, de estar construindo, né? Porque ela ainda tem mais um tempinho para frente, aí acredito eu. E tudo começou, né? Lá no final dos anos 70, eu cheguei lá na Gaviões com 13 anos de idade, para torcer pelo Corinthians, acompanhar o clube, menor de idade, não podia participar das atividades na época do Gaviões do Bloco, porque elas eram de sábado à noite. Então ficava envolvido sempre mais nas coisas do Gaviões como torcida, batendo futebol na quadra, falando com os amigos. Até que no comecinho dos anos 80, já com 16 anos, 15 para 16, já um pouquinho mais de idade, vamos dizer assim, eu comecei a desfilar no bloco. E eu via que o bloco dos Gaviões, ele tinha como intérprete naquela época o Armando da Mangueira, que é pai do meu grande parceiro José Rifai, que está nesse samba de 2002 que a gente acabou de falar aqui. E depois tem uma particularidade bem legal dessa disputa de samba, da entrega da fita, que envolve o Rifai, que é o maior compositor da história dos Gaviões em termos de quantidade de sambas ganhos, desde bloco como escola, como de criatividade. Nós temos grandes compositores ao longo da nossa história, como Oswaldo Arocho, o próprio Armando da Mangueira, o Grego, né, o Oswaldinho da Cuíca, Criolé, muitos bons nomes. E eu via que o Gaviões não tinha uma voz dela, porque o Armando ele era intérprete da Nenê Divina Matilde. E então, quando a Gaviões fazia um evento, ela dependia da disponibilidade de horário. Tanto é que, assim, eu saí de Fulião em 81 e 82, na ala do Ari. E praticamente ali nesse mesmo tempo eu já estava fazendo parte da ala musical, da ala de compositores. Por quê? Como a minha voz se destacava ali nas caravanas, na própria quadra fazendo um samba, o pessoal, né, quando eu pude participar do bloco, falou, não, fica aí do lado aí. Ah, enquanto o Armando não chega, canta um samba aí, né? Então foi assim, eu já fui me adaptando. Mas eu fiquei com aquilo na minha mente, falei assim, poxa, a gente é a torcida do Corinthians,
a gente precisa ter um cara nosso, um cara que vista a camisa, que seja efetivamente do Gaviões. Mas nunca falei para ninguém, nunca falei nada. Depois do Armando veio o Tobias, que cantou 83 e 84, né? E aí ele foi descoberto, vamos dizer assim, pelo Vai Vai, porque o Tobias sempre foi do Vai Vai, mas não era intérprete oficial. Mas como ele cantou muito bem no bloco do Gaviões, o Vai Vai falou, opa, esse cara é nosso, vamos trazer ele para cá de volta. E o Tobias foi e seguiu a sua carreira como grande intérprete no Vai Vai. Foi onde abriu o espaço para que eu fosse efetivado como intérprete oficial. Então, isso nós estamos falando de 40 anos atrás, de um sonho, de uma mentalização, onde que eu entendia que a Gaviões tinha que ter uma representatividade, alguém que fosse fiel, alguém que fosse bom, né? Mas o bom eu nem era. Só que depois que eu fui efetivado, eu me dediquei um pouco fui fazer a Universidade Livre de Música, Coral Lumiar com o maestro Teco Galati, ou seja, procurei dar uma aprimorada, uma lapidada para poder representar dignamente a nação corintiana. E o tempo foi passando, cada ano, e nós estamos aqui hoje batendo um papo. Puxa, que história bacana. E você tinha dito já em outras entrevistas, né? Não sei se mudou isso, né? Você continua na função de intérprete voluntário, você não recebe por isso ainda, é isso? Até hoje? Exatamente. Na verdade, eu até mudou sim. Eu raciocinei melhor, na verdade, eu pago para cantar, né? Porque quando eu saio da minha casa, onde eu estou para ir até a quadra, é uma gasolina que você gasta, é um lanche que você come, então na verdade você acaba pagando, né? Não é nem voluntário. Não é brincadeira. O que é, Pedro? O salário é realmente o amor, não é mesmo? É o amor, e eu acho que o que a gente recebe, né, de volta é esse carinho que você falou, Pedro. Né? Tanto dentro da quadra da Gaviões, pelo associado da Gaviões. Às vezes as pessoas me perguntam, você não tem noção do que você representa pra gente, pra torcida? Não, né? Agora mesmo, recentemente eu vou muito nas festas dos núcleos de corintianos, tanto aqui em São Paulo como no interior. Então eu tive aí na Vila Santa Catarina, na Fiel Caixa d'Água, né? E eu estava vindo de um outro lugar, de um outro trabalho pelo Gaviões e de um outro trabalho lá na Zona Norte depois. E aí sim eu fui para a Vila Santa Catarina. Isso aí já é para 7 horas da noite, uma festa que começou 1h, e o pessoal lá esperando a gente chegar, né? E quando chegou foi aquele clamor, aquela coisa, e o cara falou, mano, você não tem ideia do que você representa pra gente. E realmente tem hora que eu não consigo medir isso, mas é esse carinho que é o que retorno toca a que gente, você que é o tem, retorno né? que a gente tem. Mas é maluco isso, Pedro, se você parar para pensar no carnaval tão globalizado, cada vez mais profissional, em que os intérpretes, assim como outras funções dentro do carnaval, são remunerados, e num ano está numa escola, no outro ano está em outra. É muito comum a troca de escola, no carnavalesco, intérprete, e é um fato raro a gente ter, pelo menos aqui em São Paulo, eu não me lembro de alguém que ficou tanto tempo na mesma escola. Você lembra? Não tem. Acho que não tem. Como intérprete, não. Tanto, são 40 anos. E agora, recordista do Brasil, com o Neguinho se despedindo nesse último carnaval, o Ernesto, agora no próximo carnaval, que usar a faixa amarela, quer dizer, porque já está, é uma obra aberta, ele já está trabalhando em mais um carnaval. É aquela coisa, quando acaba o carnaval, é uma renovação que a gente já sabe o que vai acontecer, porque sempre tem aquela discussão, quem vai pra escola tal, quem é que vai renovar. O Ernesto a gente já sabe antes de acabar o carnaval, o Ernesto tá Gaviões, o Ernesto é Gaviões, acabou. Não tem como tirar de lá, né? E você falou aí do seu início na ala de compositores e cantando, a oportunidade que você teve, e agarrou e tá até hoje. E essa veia de compositor? Porque você assina muitos sambas da Gaviões, não só sambas de enredo que foram pra avenida, mas sambas de exaltação. Como é que foi essa história de compor? Essa história de compor também é uma coisa que está já no, vamos dizer assim, um dom, né? Não, nada de achar que é um grande compositor, mas realmente nós temos algumas músicas que enaltecem o corintianismo. Tenho 9 sambas de enredo dentro da Gaviões, 2 campeões do carnaval. Vamos dizer assim, natural dentro daquilo que Deus me deu como dom, né? Que a gente procura, principalmente samba enredo. Todos que eu ganhei, eu tive sempre na parceria com o Alemão do Cavaco, com o José Rifai, tive alguns com o Grego também, depois tivemos mais gente na parceria em 2 ou 3 sambas. A gente sempre procurou fazer com muito esmero, né? Pesquisa,
Porque o samba enredo, ele é, entendo eu, diferente de uma música para elogiar o Corinthians, o corintianismo, como daqui a pouco eu posso cantar a última que a gente fez aqui, né? Cantar um trechinho. Mas o samba enredo, então você recebe a sinopse, você tem uma história e você tem que se aprofundar nessa história. Então aí você sai a campo, vai ler um livro, vai falar com um especialista da área. Então é um trabalho que eu gosto muito, né? Hoje eu estou devagar, nos últimos anos não tenho participado do concurso e durante muito tempo também não participei, porque eu entendia que eu já cantava, eu não precisaria assinar uma obra, né? Essa coisa de eu me transformar em compositor do Gaviões foi por causa de um acontecimento interno dentro da entidade, né? Onde o meu compadre, o Grego, participou do lançamento de um produto que era um CD da Latinha na época, e eu não concordava com a metodologia como ele foi concebido, né? Eu entendia que aquele CD naquele momento tinha que contar a história do Gaviões e não a história do Grego, que já estava no Gaviões há 7 anos e tinha ganho 5, 6 sambas seguidos. Então o CD tinha muita música dele, mas não tinha música da história do Gaviões. Então a gente divergiu ali, e ali eu falei para ele, eu falei assim, ó, a partir de hoje eu vou concorrer, eu vou escrever também. Foi a partir desse momento, foi a partir então, de 98, né, de 1998, que o primeiro samba, inclusive, que eu ganhei, com parceria com o Rifai e com o Alemão, era Corinthians, Meu Mundo é Você. 98. E eu ainda brinquei, porque eu falei, irmão, se eu perder pra você samba que fala de Corinthians, eu vou embora do Gaviões. Que história! Né? Porque eu sou da arquibancada. Eu sou genuíno da arquibancada, E caravana, esse é o enredo. né? Andar pra cima e pra baixo, aí passar vários dias fora de casa, né? Então, quando o enredo foi Corinthians, e o detalhe disso, desse samba, por exemplo, né? Pra ficar bem pontuado, obviamente que o Grego fez um puta do samba nesse ano. Disputa acirrada. Ele é um puta mente pensante, puta poeta, um grande poeta. E eu com o Rifai e com o Alemão. Só que eu, Rifai e Alemão, somos de origem de arquibancada dos Gaviões. O Rifai é sócio 271. Eu sou 8.005. O Alemão acho que é 9.000 ou 10.000 e pouco. Então nós vivíamos num período onde a gente estava proibido de ir no estádio. A gente estava enfrentando o poder público naquele momento, que queria transferir para as torcidas organizadas a responsabilidade sobre a violência na sociedade como um todo, né? Que é um problema amplo que a gente tem que discutir, tem que melhorar, mas não é. A torcida organizada, ela faz parte desse contexto. A violência é muito maior que tudo isso, né? Haja vista nos dias de hoje, o mundo, haja vista o que acontece agora no Rio de Janeiro. Né? Então não é uma torcida organizada que causa isso, ela também tem a sua parcela de culpa ali, pode melhorar bastante. E a gente proibido, né? E dentre as proibições estava a de não poder ir no estádio com a camisa. E aí tem a parte final do samba, né? Aí eu falei pro Rifai, Alemão, aqui nós vamos ganhar o samba. Corinthians, a razão do meu viver, com você minha camisa, o meu mundo é você. Corinthians, a razão do meu viver, com você minha camisa, o meu mundo é você. Me beija, me abraça, vem meu amor, eu quero essa taça, eu tô que tô. Sou gavião, carnaval e alegria, balança povo com a nossa bateria. Então Corinthians, a razão do meu viver, com você minha camisa, meu mundo é você. Isso ninguém que estava concorrendo ia colocar jamais. Porque tinham bons compositores, o cara pega a sinopse, lê, nem o carnavalesco que enxergou isso. Sim. Né? E nós somos, não, isso aqui eu vou tocar no âmago do corintiano. O cara que é de arquibancada e o enredo é Corinthians, meu mundo é você. Quando a gente colocar isso aqui no samba, a massa vai... E não E daí pra frente uma sequência de muitas vitórias. Aí, você começou em 98. 99, que era o Príncipe Encoberto, a busca de Dom Sebastião. Campeão. Na Sim. ilha de São Luís de Maranhão. Né? Tem bumba meu boi, reizado e marujada, tem gaviões sacudindo a arquibancada. Detalhe, tem bumba 12 meu escolas. boi. 12 escolas. Foi a última escola, Né? foi o último ano do Carnaval de São Paulo, uma noite E só. detalhe importante desse carnaval, até com um fato pitoresco, vamos colocar assim, né? Para os anais da história, para o registro, tá lá, terminou empatado, Gaviões vai. Foi. Na verdade, se fosse seguir o desempate, né, pelo regulamento, pela aquela ordem do sorteio dos quesitos, seria na letra do samba.
E na letra do samba nós tiramos 40 pontos e o Vai perdeu um meio ponto. Então, na verdade, o Gaviões ganhou aquele carnaval sozinho. Sim. Só que na hora ali daquela comemoração, como todo mundo é preto e branco, e o Tadeu era ali tiveram vários empates o ali Tadeu naquela Solo época. ali era um grande cara, o metaleiro também tem uma afinidade lá com o Vai. Todo mundo é preto e branco, é todo mundo e tal. E tá lá que todo mundo foi campeão. Né? Agora, engraçado, falando de composição, né? Aí ganhamos 2000, né? Mas sambas bem diferentes, Ernesto, né? Ó, 98, a gente vai seguir a sequência, mas olha que coisa louca, né? 98, Corinthians. E 90, uma linha totalmente diferente de samba e um samba que funcionou e foi campeão. Exato, né? Mas é importante a gente falar isso. E aí, então, mais uma vez, um elogio aos parceiros, né? E a mentalidade de como a gente trabalha. Cada carnaval é um enredo, cada carnaval é uma história. E o samba tem que se adequar, ele tem que vir nessa linha. Né? O que você acabou de falar. Então, Corinthians, meu mundo, você é festa. É um Corinthians estilo. É arquibancada, né? Falando das invasões, da bandeira tremulando. Quando veio 99, era um enredo o quê? Mais histórico, mais didático. Né? Tem Bumba Meu Boi, reizado em Marujada. Tem Gaviões, sacudindo a arquibancada. Tem Bumba Meu Boi. Veja bem que é Bumba Meu Boi e não Boi Bumbá, que é de outro lugar. Então muita gente até na hora de pesquisar não leu, fez a inversão. Né? Que no Maranhão é Bumba Meu Boi e do Amazonas é Boi Bumbá. Então esses detalhezinhos fazem a diferença. E aí a gente veio com a narrativa histórica. Uma letra mais densa, histórica, densa, né? mais descritiva, vamos dizer assim. Né? A busca pelo mito. A busca pelo mito continua e se espalhou pelo Nordeste do Brasil. Canudo, Cerrado, Rodeador, Pedra Bonita, quanto sofrimento e dor na praia. Praia dos Lençóis do Maranhão, vem reviver a lenda da ressurreição. E desde o limiar da nossa história, o sacrifício do touro se fez tradição. E hoje, sob o céu iluminado, brilha a estrela do touro negro encantado. Tem Bumba Meu Boi, reizado em Marujada. Né? Você vê bem bacana, mas fruto de pesquisa. Na época dava pra usar na escola, Né? isso aí, porque isso aí é aula, é E na didático. época não tinha internet, na época tinha que ir nos livros mesmo. Mas nós fomos, né? Nós fomos consultar o titular da cadeira de História da USP, nós pegamos vários livros, né? Pesquisamos mesmo. Nossos sambas sempre foram feitos dessa forma. Por isso eles, acredito, ficaram bons, fizeram a diferença, e até por uma coincidência, vamos dizer assim, ganhamos o carnaval. Depois disso veio 2000, né? Isso, Era 500 anos do Brasil. 500 anos, que era o tema único para todas as escolas, e cada uma pegava um período. E nós pegamos o período do quê? Da vinda da família real, né, de Portugal para cá. Que ela veio como fugida da Inglaterra, que Napoleão deu aquele cheguei lá nos caras, e os caras tiveram que vir para cá. E quando vieram para cá, tiveram que vir sobre a guarida da corte inglesa. E para isso eles tiveram que fazer um acordo com a Inglaterra de que aqui no Brasil ia vender todos os produtos da Inglaterra. Então tinha patinho de gelo, tinha tudo coisa que não servia para um país tropical, estava no acordo entre a corte portuguesa e os ingleses. Né? E é onde a gente fala, o revoar, lá vem o rei de Portugal com a riqueza e a nobreza, para favorecer a poderosa corte inglesa. Então já era citando isso. E no refrão dele inicial, a gente fala do princípio da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Bate as asas, gavião, voa para a liberdade, sou fiel, sou povão, quero igualdade, fraternidade, é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval, bate as asas, gavião, bate as asas, gavião. Aí entra no período do iluminismo, aí vem Tiradentes, aí vem a primeira grande revolução, vamos dizer assim, que deu do princípio da liberdade, que pouca gente fala. Hoje em dia até está um pouquinho mais falado, que é a Conjuração Baiana, porque todo mundo fala da Inconfidência Mineira, né? Na Bahia o movimento inflamava. Então ali foi o grande movimento mais popular mesmo,
que fez a transformação para que a gente conquistasse a independência. Tudo isso, pesquisa. Tudo isso, consulta com os professores de história da USP e assim por diante. E assim a gente foi levando até 2001. Só uma vírgula, Ernesto. 99, 98, Roberto Zanieski e 2000, Jorge Freitas, né? Primeiro Jorge Freitas. Aí abre um capítulo na história do Carnaval de São Paulo. Né? Por quê? Nós fizemos 98 e 99 com o Zanieski. Polonês. O Zanieski, que Deus o tenha, ele era um grande carnavalesco, figuraça, talentosíssimo. Mas em 98, depois que a gente ganhou o samba, ele queria mudar o nosso samba. O de 98 ou de 99? De 98. Ah, tá. Ele quis mudar o samba, porque o samba começa: explode, galera, de gol em gol, meu time é campeão, na bola com raça, é o couro da massa, tô maluco gavião. Né? O tô maluco, o que era? Era a moda do Claudinho Bochecha. E a gente sempre também, uma coisa que eu falava pro Rifai, a gente tem que colocar alguma coisa no samba que marque a época. Pra que quando a gente ouvir lá na frente um dia, a gente falar, aquilo lá era moda. Era um jargão muito falado na época. Então era o Tô Maluco. Juntou o Tô Maluco e o negócio da camisa. Você é louco. Aí ele falou assim: vai ter que mudar esse refrão. Esse refrão aí. Ele queria tirar o Tô Malucos? Vai ter que mudar esse refrão. Não, vai ter que mudar esse refrão porque, na minha concepção do enredo aqui, o gol entra no quarto setor. Então o explode, galera, não pode estar nessa abertura. Porque aqui eu vou vir com o templo da deusa Vitória. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha um grande amigo, saudosíssimo, certamente vocês conhecem, chamado Lourenço de Aféria. É o maior cronista da cidade de São Paulo, que tem a crônica dele do porquê do Corinthians com H, Corinthians sem H. Né? Um cara que falava muito sobre a nossa cidade, corintiano. Amigo nosso. Eu falei, Lourenço, não é possível. História de Corinthians, inclusive ele tem um livro da coleção Nestlé, né? Coração Corintiano, que ele escreveu o livro do Corinthians, muita história. Eu falei, o cara vê que é esse negócio de deusa Vitória e tal. Ele falou, Ernesto, mas não tem templo da deusa Vitória. Deusa Vitória que tem uma estatuazinha de uma mulher sem braço, assim, um negocinho que nem representa tudo isso. E com a história do Corinthians, então, não tem nada a ver, né? Aí eu me enchi de razão, né? Voltou lá. Voltei lá, falei, você não vai mudar nada no nosso samba, né? Não vai mexer em nada, não. Certo? Só um detalhe. E assim, quem conhece de Corinthians aqui somos nós. E a Fiel já vai sair gritando gol logo no explode, galera. Se a minha memória me trair, você me corrige, Pedro, que os anos estão passando também, tá falhando. 98, a Gaviões teve problema, se eu não me engano, com a ala de baianas. Das baianas, né? Porque, erroneamente, né? Hoje que serviu de lição, todo mundo aprendeu, e vale para qualquer um que está no mundo do samba. Aquela história dos ovos na cesta, né? O Gaviões encontrou um lugar lá em Barra Mansa, de uma pessoa que disse que fabricava todas as fantasias, e aí ia sair mais barato, ia vender mais barato, enfim, era uma questão financeira, onde você desestruturou toda a escola que é formada por chefes de ala, que são, vamos dizer assim, a linguagem de hoje comercial, são pequenas MEIs, né? Pequenas microempresas, né? E alguém lá teve uma ideia, falou, não, vamos tirar essas microempresas e vamos monopolizar. Eu falei, tá bom, é um conceito, é uma maneira de raciocinar. Só que a hora que você coloca tudo no lugar só, quando isso dá errado, deu tudo errado. O desastre é maior no final. E deu errado, porque a mulher que queria fazer a confecção, ela só não entendeu que é o seguinte, para você fazer isso, cerca naquela época, nós estamos falando de quantos anos atrás aí? 98. 27 anos atrás. 30 anos atrás. Né? O Gaviões, é só pegar as estatísticas lá, as planilhas de carnaval, o Gaviões desfilava com 4.500 pessoas, 5.000 pessoas. Não é esse carnaval de hoje. O cara vem com 1.800, 2.000 e tá achando que tá grande. Nós vinha com o dobro do que tá vindo hoje. Isso todas as escolas. Vai também vinha grande e assim por diante. Então, a pessoa para fazer as 5.000 fantasias, ela tinha que ter um capital para investir, para comprar a matéria-prima, para começar. E a pessoa achou que ia chegar aqui em São Paulo, ia nas lojas e os caras iam dar crédito. Quem tinha crédito era o Gaviões. E quando as pessoas ficaram sabendo que não era, que era no particular, a pessoa falou, não, eu não dou crédito.
não vou. Aí a pessoa entrou numa sistemática normal de fazer de acordo com a verba que vinha da prefeitura ou que chegava na quadra. E os dias passando. E os dias, pronto, os dias passando e fez esse perrengue todo. No final ainda fizemos uma negociação que se mandou todas as fantasias, mas vieram faltando algumas fantasias de baiana, que eu, Ernesto Teixeira, contesto até hoje, né? Porque antes de começar o desfile, a Ritinha, que era chefe da ala das baianas, ela veio para mim lá no começo do desfile, ali onde a gente canta, falou: Ernesto, tem umas baianas que estão indo embora, tem 3 baianas que não quer desfilar. Eu falei assim: Rita, mesmo que não tenha o chapéu ou não tenha um costeiro, coloca as baianas aí, porque nós temos que ter um mínimo de 50. Não importa se falta um pedacinho da roupa. Tem que entrar no domingo. Depois a fantasia é outra nota, é outra discussão. Mas senão você já é penalizado. E ela conseguiu colocar as meninas lá. E aí me veio lá o tiratema lá e conseguiu contar 48 baianas. Né? Então eu já discuto. É igual o VAR, né? É igual o VAR, eu já discuto. O frame. Bateu na unha. Né, aí depende do frame, né? Se o cara, o impedimento se saiu. Era uma Gaviões em ascensão, 94, mas, enfim, de 94 em diante. Com tudo isso, nós ficamos em 5º lugar. Aí em 99 campeão, e aí 2000, com a chegada do Jorge, eu acho que aí o problema foi a porta-bandeira, né? A roupa da Ideli. A roupa, o costeiro da Ideli. Aí foi onde a gente chegou no Jorge. É que você estava contando. Nós fizemos 98 com o Zanieski, você vê que já teve um pouquinho de atrito. 99, na verdade, ele teve lá alguma situação que ele meio que largou. Largou, a gente assumiu o carnaval com uma comissão que a gente tinha na época já, de umas pessoas experientes que vinham lá do começo dos anos 90, quando o Gaviões vivia uma outra situação que a gente teve que assumir também, tocar de 91 a 95, ali então já com mais experiência, faltando 30 dias para o carnaval, a gente correndo aqui, correndo ali, um prestando dinheiro daqui, outro prestando material. Tanto é que esse carnaval, a gente foi a última escola. Terminou na Avenida Abralas, passou terminando na avenida, ali batendo, pregando as coisas lá na hora. Não, eu lembro que você abriu, eu tava no Monumental, Pedro, abriu o microfone e o Ernesto falou assim: gente, tá tudo pronto. Vocês querem ser campeão do carnaval? Perguntou umas 4 vezes. E a escola fez um baita de um desfile. Né, então, foi isso que aconteceu, né? Toda essa dificuldade, a gente conseguiu se organizar e se superou na raça ali no desfile. Aí veio o Jorge. Como é que foi isso? Então, aí, assim, como já tinha esse desgaste com o Zanieski, falei assim: irmão, a gente vai trocar, não aguento mais, nós vamos partir para um outro processo. Aí foi aquele que a gente já falou várias vezes, inclusive no seu programa. Eu fazia uma pesquisa junto com o Valdir Bernardo, né, o grande seu Valdir do Troféus Globo. Que Troféus Globo, sim. Grande Valdir. Né, do seu Valdir. A gente falava muito de carnaval, até de criar uma empresa para produzir enredo, para coisa boa, que hoje está cheio de gente fazendo aí, bem feito, aliás. E eu falei assim: puta, vamos dar uma olhada aí, nós somos na Vila Isabel. Aí o Jorge fazia o carnaval lá já há alguns anos, a Vila Isabel não tinha uma quadra, né? E a gente entendeu o quê? Pô, esse cara trabalha sob pressão, com pouco dinheiro e dá o resultado. Esse cara vai ser Vai encaixar aqui. Vai encaixar aqui perfeito. Porque o Gaviões é um barril de pólvora, né? Todo dia tem uma situação para resolver. Se não é do carnaval, é do futebol e assim por diante. Ali é emoção 24 horas. E a gente foi atrás do Jorge. Foi onde a gente ligou, chamamos, ele veio, pagamos a ponte aérea dele, pagamos um jantar ali naquela churrascaria que tem na Rubem Berta ali, famosa sim, ali, tava até fora da nossa possibilidade, ela tinha que fazer uma presença pro cara, né? Aí levamos ele e tal, e no bate-papo, também já contamos muito isso em vários lugares, aquele bate-papo, ele, tudo bem, tal, eu venho. Quanto que ganhou o cara que tava aí? Eu falei, ganhou 90. Ele falou, então me dá 90. Pô, bom, nós não temos 90. Eu falei, bom, então me dá 80. Eu falei, não, 80 nós não temos. Eu falei, pô, mas tá bom, então me dá 70. Eu falei, bom, 70 nós não temos. Eu falei, bom, mano, vocês têm o quê? Eu falei, vou falar a real pra você, nós não temos nada. Não, mas me trouxe aqui pra quê? Eu falei, eu te trouxe aqui porque queria muito que você fizesse o Carnaval em São Paulo. Aí eu contei pra ele o que era o Gaviões, a grandiosidade, o espaço que a gente ocupa na mídia, né? Que se a gente conseguisse unir o talento, a capacidade dele, que a gente, através da grandeza que o Gaviões tem nesses espaços de comunicação, a gente ia elevar o nome dele também, e ele ia... Isso é bom para os dois lados. Grande carnavalesco ele já era, só que aí ele ia passar a ganhar dinheiro. Eu falei, irmão, você vai ficar
rico. Aqui em São Paulo, toda vez que eu encontro ele, eu falo. A profecia se realizou. Né? A profecia se realizou, graças a Deus. Ele merece, ele é um cara trabalhador. Ele, a família toda dele. Mas foi engraçado porque ele falou assim, mas vocês são loucos, você me trouxe aqui pra quê? E aí eu fiz uma conta com ele, falei, pô, a gente tem problema nos destaques de apoio. Todo mundo que faz o carro alegórico fala que não vende, que perde, que dá. Como é que funciona isso? Quanto custa um lugar? Ele falou, custa, acho que dependendo da fantasia, uns R$400, dá para vender por 800, são 100 fantasias, dá para fazer aqui 40 pau, eu faço o carnaval por 40. Eu falei, então você fica com os destaques? Ele falou, eu fico. Falei, então eu vou levar essa proposta para a diretoria, você fica com coisa, já vou te dar um conselho, você mesmo vende. Não me deixa o pessoal da quadra vender, porque se tiver uma caravana pro Nordeste e nós estiver sem dinheiro, vai pegar, nós pega o dinheiro e gasta na caravana. Lá funciona assim. Então você mesmo cuida aí do negócio, não larga na mão de ninguém, não. Aí ele foi, o Dentinho era presidente na época, e eles preferiram pagar ele, graças a Deus era uma boa administração ali, o caixa estava em dia, estava redondinho, pagaram o Jorge, ele fez, e aí ele fez uma trajetória. Nesse primeiro ano, não ganhamos, porque teve a fatalidade do costeiro daí dele quebrar na avenida, né? Porque se quebra antes, você tira ali, arranca, passa sem, no máximo, fantasia podia perder, até como o carnaval era muito julgado diferente do que é hoje, sem pasta, sem nada, provavelmente passaria até batido, porque o clima, a emoção, o samba, tudo isso ia superar. Mas como foi dentro da Avenida Jurado, teve que tirar lá o pontinho, aí a gente perdeu. No ano seguinte, que foi... na Triunfante Odisseia da Criação, né? Sobre a criação do mundo, do universo e tal. Também, puta carnaval, puta samba bonito. E aí quebrou o carro 4. O carro 4 não entrou no desfile. Aí veio 2002. Aí a gente foi campeão em 2002. E aí veio 2003, a gente foi campeão. Era para ser, sim, por baixo, tetracampeão, só na chegada do Jorge. E em 2004, a Gaviões também seria competitiva. Isso, na verdade era pentacampeão, só que em 2004, aí já não era o Jorge. Ele aí foi pro Rio, voltou o Janiesco. Então, porque a profecia se concretizou. Aí ele o cara foi bicampeão em São Paulo, volta pro Rio. Já levou pro Rio. A Portela olhou na época, né? Foi Portela. Né? Você vê que a gente, assim, ó, graças a Deus, a gente dá uns palpites bons, né? Agora, volta um pouquinho em 2002, que foi o ano do checkmate. Pedro, você que é um homem de rádio lá na Band, não só um cara que toca samba enredo, mas também consome. Hoje é comum ouvir versões ao vivo, esquenta, áudio ao vivo com o esquenta lá na concentração, o grito de guerra, a fala ali do presidente antes do microfone abrir, as cordas. Mas você sabe qual foi a primeira gravação feita sem ser a da televisão? Uma gravação de um samba enredo que a gente pôde ouvir praticamente na íntegra? Checkmate. Como é que foi essa história, Ernesto? Putz, isso aí é a história desse samba aí, ó. Deixa eu contar vou dar uma aumentadinha aqui para falar da disputa de samba. Então, toda disputa de samba o pessoal pede para entregar a fitinha, na época era fita cassete, né? E nossa, samba pronto, tal, eu não podia cantar, né? Porque depois de 98, 99 e 2000 os caras falaram, não, o Ernesto compõe quando ele canta, porque eu cantava na eliminatória. Ele vai influenciar, aí né? Os caras já é a voz. Aí fui proibido de cantar. Aí eu falei assim, tá bom. E aí tinha que entregar a fita, e já era o último dia, e não tinha gravado, não tinha nada. Eu falei, Rifai, grava o samba. Aí o Rifai, ele trabalhava no Center Norte, no jurídico do Center Norte. Aí o Rifai pegou, desceu às 6 horas da tarde. Olhou, foi aqueles magazines que vende eletrodoméstico. Falou, cara, quanto custa aquele aparelho de som ali? Aí o cara falou, custa tanto. Ele falou, posso dar uma testadinha? Ele grava, também grava e tal. Ele falou assim, deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho com uma fita que eu vou testar aqui. Pôs a fita no aparelho, gravou checkmate, ele cantando no aparelhinho e levou a fita lá pra quadra. Então, já começou por aí. Depois ele até defendeu na primeira eliminatória, era ele e o Bruno, que era o cantor do Dose Certa. Dose Certa, primeira formação. A gravação que nós fizemos do CD depois oficial foi o Bruno cantando. Menino bom, também não sei onde anda hoje, mas era um grande caráter, um grande talento, espero que esteja bem. E o Rifai cantou.
Então, beleza, ganhamos samba, tal, aí fomos pra avenida. Aí eu tô lá, caramba, a gente tá sempre pensando em alguma coisa diferente. Assim, tem o Macalé, que é um produtor musical, né? Que a gente, pro Gaviões lá, ele é o Bomba, no meio musical ele é o Macalé. Eu falei, e ele tava na ala musical com a gente ali, ajudando a organizar. Eu falei, Macalé, faz um favor pra mim, vamos gravar essa cena aí ao vivo, conversa com os caras do equipamento de som, vê se não dá pra gente colocar uma fitinha lá, ou um CD, alguma coisa assim, e gravar o ao vivo. Ele falou, não, deixa comigo, pode deixar. Aí ele foi na equipe de som, pediu. Quando acabou o desfile, não deu uns minutos, daí ele apareceu com o CD, 53 minutos ao vivo. Uau! Aí depois nós editamos, fizemos um corte para 12 minutos, só onde tinha os breaks da bateria, que é o que mais rolou, mas a gente captou 53 minutos ao vivo, e isso depois... E não tinha o que tem hoje, né? De internet, WhatsApp, nada. Mas foi passando de um para outro, de outro para outro, virou, tá até hoje aí, tá tocando. Até hoje tem esse áudio, é fantástico. Então foi a primeira como o Raul primeiro disse, registro ao primeiro vivo. registro ao vivo de samba enredo. E falando desse quesito samba enredo, a gente citou o samba de 2002, que é um samba cantado até hoje, um samba lembrado até hoje. E a gente tem visto, vira e mexe, a gente tem escolas que reeditam sambas históricos e retornam nos dias atuais. E muitas vezes, vou dar exemplo da Nenê de Vila Matilde em 2022, que trouxe o samba de 97 do Narciso Negro. E em 2017, a Leandro de Itaquera trouxe Babalotim. E são sambas aclamados que em sua reedição não trouxe a nota. Imperador também fez Imperador, e Imperador também foi despontuado. Imperador trouxe o samba de 2004. E o Gaviões fez essa leva do samba. Sim, em 2019. Só que muitos desses sambas foram despontuados. E no ano passado, o Gaviões tinha considerado um dos melhores sambas do carnaval e acabou não sendo campeão, porque fez um grande desfile justamente no samba enredo, que foi uma nota que, pelo menos, o mundo do samba não entendeu. Como é que você vê hoje o julgamento do quesito samba enredo? Se tá engessado, se algumas coisas... Porque os sambas históricos, os sambas que nós cantamos para a eternidade, eles têm diminuído. A gente não tem sambas tão históricos como antigamente. Porque em 2002 tem o Checkmate, que foi campeão, que é cantado até hoje, e o vice-campeão, que foi o samba do Camisa, do número 4, também é cantado até hoje. Hoje a gente deve pegar no máximo 1, 2 sambas que ficam na memória por um ano, muitas vezes é esquecido. Você acha que é por conta do julgamento? Só um detalhe, uma coisa para colocar pimenta aí nesse molho, né? Você citou que antes tínhamos 4.500, 5.000 componentes, hoje temos metade. Você citou que em algum momento o regulamento era diferente, não tinha pasta, hoje se tem uma pasta que fala-se mais da pasta do que do desfile. E outra coisa, naquela época, se você tendo um planejamento para 4.000, 5.000 componentes... Muitas escolas não tinham problema de evolução, não. Ninguém corria. Você conseguia passar com 5.000 tranquilamente. Não, o tempo era o mesmo. Sim, 65 minutos. E hoje, às vezes, com 2.000 pessoas... Você 8 carros alegóricos, tá? 8 carros alegóricos. Depois caiu para 6, 5... Teve uma época que era ilimitado, livre. Era livre. Se quisesse fazer 20 carros, problema seu. Hoje são 4. Tem coisas que o carnaval andou para frente, tem outras que o carnaval estagnou. Sei lá. Né? A gente precisa estar sempre revendo isso daí. A questão do samba enredo, eu já falei bastante isso e às vezes até você acaba contrariando interesses de algumas pessoas. Eu tenho discutido muito, inclusive internamente, lá no Gaviões, ter sido voto vencido, né? Eu não gosto de ver um samba enredo assinado por 10 pessoas, por 12 pessoas, né? Primeiro porque eu entendo que nem todo mundo lá fez o samba. Aliás, nós sabemos que nem todo mundo fez o samba e sabemos por que se faz isso aí. Que as pessoas alegam que para disputar samba enredo é caro, é muito eliminatório, embora o Gaviões faz 2 eliminatórias. Eu até achei bonito, teve um samba lá que não passou, ele foi só para semifinal, depois não foi para final. Um samba que tinha 2 autores só, não me lembro o nome deles, era 2 autores e era um samba bom. E foi lá, simplesinho lá, o povo deles, né? Eu gostei do samba e aquilo serviu para ratificar a minha ideia de que não precisa, né, tanta gente. Então eu tenho sugerido, vamos fazer com menos gente, né? Aí entra aquela coisa que a gente fala das firmas, do samba enredo. Então nós 3 aqui pegamos, aí nós vamos fazer samba para as 10 escolas, para 12 escolas. Tudo bem, nós vamos fazer, porque você é da comunicação, ele é da comunicação, eu sou da comunicação, então a gente dá a sinopse.
Mas você vai fazer a pesquisa? Não vai. Nós temos prazo para entregar e é tudo praticamente ao mesmo tempo. Então você pega um trecho de um samba velho daqui, outro dali, já emenda, vai sair uma música? Vai sair uma música, vai ter que ficar até legal. Mas assim, mas cadê o tempero? Cadê a alma? Cadê a alma do samba? Aquele estudo que você fez em 99, Não, já pra aprofundar, né? Não vai. E é isso que falta, o com ou sem minha camisa não vai aparecer num samba desses aí. Né? Então, assim, uma opção. E eu me lembro, Aloysio Machado, acho que falou isso, se eu não estiver enganado, né? Um cara outro dia estava falando negócio de escola de samba com ele, de samba enredo. Foi até lá, acho que no Império Serrano reeditaram não, colocaram como samba enredo o que é do Gonzaguinha. Que ele Foi falou, 2019, que não deu certo. Que ele falou, pô, irmão, primeira coisa, não vai dar a métrica aqui, o andamento. Para trazer isso pro samba enredo, já vai ter que dar uma rebolada aqui para encaixar. Né? E outra, uma escola que tem uma ala de compositores como a gente aqui, você vai desperdiçar esse talento aqui para pegar, né? Deixa aquela música, ela é bonita lá onde ela tá, e vamos fazer, enfim. E aí ele estava falando que não existe escola de samba sem ala de compositores. O princípio de tudo do carnaval qual é? É a música. A música é que move tudo. A partir da música você põe a parte plástica, a fantasia, os carros alegóricos, né? Dá para você desfilar sem carro alegórico, sem fantasia, só cantando uma música. Agora passa todo mundo lá fantasiado de boca fechada. O samba enredo é a alma. O samba enredo é a alma. É o que fica, né? E é o que fica. Então a gente precisa dar um pouco mais de atenção para esse quesito, né? E não subestimar ele, e não engessar ou criar pelo em ovo, como a gente tem visto agora recentemente aí, já desde o ano passado, o pessoal tá pegando numa coisa que eles chamam de prosódia, depois agora chama de pronúncia. Então eles estão preocupados se a pessoa vai cantar estrelas, né? Ou estrelas. Eu disse, poxa, meu amigo, mas depende da melodia do samba, você não entendeu, não passou a mensagem. Julga isso. Julga lá o clima que o samba passou. É isso que precisa. E acima de tudo, né? é uma linguagem popular, né? É pro povo cantar. Popular. E quando faz esse processo que a gente está vivendo, as músicas elas não têm ficado. Elas têm só servido para o ano, né? Lança lá o CD, você até ganha o carnaval, mas não, se perguntar daqui 3 anos como é que era o samba lá, nem o autor sabe. Você citou aí o Polonês, né? 98, dele sugerindo uma mudança. Eu não vou lembrar a escola que foi. Eu li o regulamento de uma escola, do concurso de samba enredo de uma escola, nesse ano ou no ano passado. Eu até comentei com um colega meu, compositor, eu falei, mas como é que vocês topam participar disso? Porque era tipo, você fazia letra, aí você vai conversar com o carnavalesco. Tinham tantas recomendações. Não pode falar isso, não pode usar aquilo. Eu quero que use isso, eu quero que use aquilo. Exato. Então, amigo, da próxima vez, você já entrega o enredo pro samba. Ou faz por inteligência artificial, né? Nesse ano de 98, eu lembro que até uma coisa que eles usaram, eu não lembro qual a escola do Rio. O ano passado nós mudamos 18 linhas no samba. Aí eu falei, pô, mas faz o seguinte, já entrega o samba. Porque você tira... Pra que nós vamos aqui concorrer, disputar, né? E para você chegar aqui e depois ficar mudando. Chega antes daquela reunião que a gente mostra para você, a letra, se você quiser dar um palpitezinho ali, não tem problema. Olha, acho que aqui ficaria melhor, a ideia aqui pode... Não vejo problema nenhum. Agora, depois que você participa de um concurso, você grava o samba, você ganha o samba, o cara começa... mas aqui, sabe, aqui eu não gosto. E hoje disso. tem sido mais comum em algumas escolas já trazerem o samba encomendado, né? Sim. Agora, exato. Porque aí entra no Aloysio Machado, né? Sim. E a sua ala de compositores está onde? Exatamente. Sua escola de samba existe? Exatamente, mas hoje em dia, até mesmo nas escolas que sempre tiveram uma ala de compositores forte, não são necessariamente esses compositores que têm ganhado o sambas enredo, né? Não tem, até porque... Esse processo que você falou nesse processo, eu tinha dado que assim, a gente não pode ficar só na crítica. Sim, sim. Né? A gente criticar tem que apresentar alguma solução, seja ela qual for. E eu tenho falado isso já há alguns anos. Gente, o samba enredo é um negócio à parte, né? Tem a sua particularidade. Então, quando tem essa coisa, já que tem um gasto, já que tem que trazer mais gente, então vamos colocar cada um no seu lugar. Você é o cara que paga o churrasco? Você é o cara que traz os ônibus com a torcida? Ótimo.
Quem é o compositor aqui do samba? É o Ideval? Então nós vamos colocar compositor Ideval, apoiadores Raul Machado, Sim, Pedro, Ernesto. Então nós apoiamos e ganhamos. E o nosso nome está lá no papelzinho, no CD também. Mas não como compositor. Mas não como compositor, que nós não fizemos um verso, nós não fizemos uma vírgula. Até porque, Ernesto... Aí você desprestigia o talento do compositor. Não que não possa existir o compositor só de samba enredo. Longe de eu querer que seja assim, né? Mas eu acho muito curioso, o cara só compôs samba enredo. Você vê o Ernesto, por exemplo, né? Eu já vi o Ernesto fazer música para Dia das Mães, para Dia dos Pais, para arquibancada, para alusivo, samba de exaltação, e faz também o samba enredo. Você é um locutor lá na Band, você adora fazer carnaval. Sim. Mas você apresenta música sertaneja. Fala do sertanejo, gospel, fala do pop, faz parte. A gente tem que dançar conforme São a ossos do música, ofício. né? Mas não desista não, Ernesto. Mesmo sendo voto vencido, é o que você falou, né? Para não metralharem a gente aqui também. Várias escolas estão ajudando com estúdio, algumas voltaram a dar premiação. Rafael Falanga, que teve aqui num dos primeiros, né? Contou um método diferente de fazer o samba enredo lá na Mocidade ali da Moca. Ele contou que eles fizeram primeiro o samba, para depois fazer a sinopse, depois fazer o desenvolvimento do Chile. Que é um negócio interessante, né? Bacana isso. É inteligente. Porque lá nos primeiros anos do Gaviões como escola, a gente tinha muito isso. O Raul criava um enredo. Nos primeiros anos o Grego ganhou a maioria dos sambas, né? 91, 92, 93. E normalmente o samba dele, como ele usa uma linguagem muito poética, né? Foge daquela coisa descritiva, às vezes não conjuminava com a montagem ali da escola naquela ordem, né? E aí a gente até discutia, falou, não, mas faz o seguinte, o samba é bom, nós vamos mudar a ordem do enredo, né? Nesse caso. Então tem casos que você tem que discutir, que é o que o Rafael fez. Falou assim, ó, vai na música. Você tem uma puta música bonita, que a música é a alma de tudo. Então vamos escrever a história, a redação, a partir da música. Também é um jeito válido, né? Mas sempre o que tem que prevalecer é a melodia, é a letra. É isso que move o povo. Esse papo tá muito bom. Eu sinto informar que a gente já passou do recuo da bateria. Não é possível. Daqui pra frente a gente já vem para aquelas duas últimas arquibancadas. É hora de correr mais um pouquinho. Começa a ficar um pouco mais acelerado. Eu quero saber muito do Ernesto em paralelo ao carnaval, que a gente sabe que ele tem muitas atividades. Sim. Mas você estava vendo uma sequência aí, que o Gaviões realmente obrigou as co-irmãs a se qualificarem. O Carnaval de São Paulo deu um salto em audiência, em televisão, em mídia, em espetáculo como um todo. 2004, para muita gente, o si não existe, mas foi uma tragédia. Se não acontece aquela tragédia, o Gaviões ia brigar. Era tricampeão. Ia brigar. Tinha um grande samba também. Eu me recordo, também. Eu estava lá no mesmo setor H, no mesmo lugar que a gente fica hoje. Quando passou o terceiro carro, que era um carro das indústrias, um carro todo prateado, eu falei, já foi. Aconteceu aquela tragédia. E aí, Ernesto, dali pra frente, parece que é uma coisa maluca, né? O Gaviões demorou para se reencontrar e disputar o título. Houveram quedas e voltas. Nós tivemos o desfile de 2009, que é um bom desfile sobre a roda, um grande desfile. Roda, verdade. Em 2010, ela quinto lugar, se eu não me engano. Centenário do Corinthians. Dubai em 2011, Dubai um grande desfile. E depois daquilo, a Gaviões ficou, acho que mais de uma década sem ser competitiva, sem 13 anos sem ir para as campeãs. Sem voltar para as campeãs. E a quem você atribui esse período que a gente não estava acostumado a ver o Gaviões nessas colocações, e agora de 3 anos para cá, o Gaviões brigando lá em cima, quase campeão nesse Carnaval de 2025? Como explicar esses dois momentos assim? Gaviões aqui no auge, aí vive esse momento delicado, caiu 2 vezes, voltou, e aí depois de muito tempo, a escola parece que encontrou um caminho. Ninguém melhor do que você que está lá dentro para tentar explicar isso pra gente. Acho que isso daí tem até um paradoxo assim vamos dizer, com o próprio Corinthians, né? Aquilo que a gente está vivendo hoje. O Gaviões viveu um grande auge, né, dentro do Carnaval, no seu período de bloco. Nós disputamos 13 vezes e ganhamos 12. Então não tinha para ninguém. A gente entrava na Tiradentes ali, pegamos o último Carnaval da São João, depois todo o histórico da Tiradentes, e depois viemos para o Sambódromo, Polo Cultural Grande Otelo, nem sei mais se tem esse nome, né? Mas, já como escola, mas ali como bloco, tal. Aí
viramos escola, no primeiro ano não fomos bem, tivemos ao revés, tivemos que montar aquela estrutura que a gente já falou várias vezes, onde a gente montou aí a tal da comissão de carnaval, que depois virou moda no Brasil e no mundo, que até então carnaval, quem fazia era só presidente carnavalesco. Parece que não tinha as outras funções. Hoje em dia é um grupo, né? Todo mundo se vê, pessoal se dedicando. E a gente fez um planejamento de 91 a 95. Planejamento, né? Custo, calendário de ensaios, tudo organizadinho, como manda o figurino de um bom negócio, de uma grande empresa. Então isso foi bem no Gaviões até 95. A partir daí, isso despertou interesse em outras pessoas, em querer participar do processo, né? Em querer administrar, em querer ser o capitão da coisa. Isso foi. Só que a gente não estava preparado para essa mudança drástica. Aí cai na mão de quem não tem experiência, você, em vez de manter ou de andar para frente, você volta 3 casas para trás. Então Gaviões viveu isso nesse período, nesses anos todos. Até pela democracia interna que a gente vive. Porque o Gaviões, eu não sei como são as outras escolas, eu nunca parei para analisar. Mas no Gaviões, de 2 em 2 anos, depois de 3 em 3, nós temos eleição. Então sai um grupo daqui, um grupo dali, tem hora que sai 3 grupos, tem hora que sai 4 grupos, né? Então tem o bem e tem o que não é bom. E às vezes, quem ganhou a eleição não tem tanta afinidade com aquela questão do carnaval. Ou pensa diferente, né? Não tinha afinidade, pensa diferente, o resultado é automático. Né? E o que aconteceu? Você falou agora nos últimos anos, a coisa melhorou. Por quê? Nos últimos anos, a gente primeiro reduziu a disputa interna. Ela existe, mas foi reduzida. O Conselho Deliberativo foi fortalecido, ou seja, os debates, os arranca-rabo, é tudo ali no Conselho. Ali é cadeira voa, ali é reunião até de madrugada, mas quando a gente sai com a coisa fechada ali, é a palavra do Gaviões. Então a diretoria tem que cumprir. E assim vale para qualquer um que esteja no poder, lado A ou lado B. E o que a gente tem caminhado, e eu tenho insistido nisso, agora é a hora da gente fazer a coesão entre todas as frentes dos Gaviões. E aí você vai colocando ali na frente do carnaval aqueles que realmente se dedicam, aqueles que gostam, aqueles que têm interesse, porque ali não tem brincadeira. Aliás, não tem nem na torcida, principalmente, porque às vezes o cara acha que tocar a torcida é fácil. Ah, só ir no jogo, gritar Corinthians, protestar. Não. Para fazer o papel de verdadeira torcida organizada, também você tem que estar muito bem preparado e tem que ter uma equipe muito grande. Porque você tem que fiscalizar tudo lá no Corinthians. Não é só a bola do Yuri Alberto que não entra, não. É a categoria de base, do sub-11 ao sub-20. Né, a contratação de jogador, a contratação de funcionário, é o dinheiro que o cara emprestou do banco sem passar pelo conselho. Então é uma responsabilidade muito grande. E o Gaviões está se dando conta disso. Pelo menos eu estou enxergando dessa forma. Então você vai colocando aqui no carnaval quem gosta, quem tem experiência, que apresenta o projeto, traz o projeto aqui no conselho, discute, a mesma coisa a torcida. Discute, traz o projeto da torcida aqui. Então o conselho, que é formado por 40 pessoas, né, pessoas antigas, pessoas novas, esse debate de ideia, essa troca de ideia, que eu até brinquei aqui de jogar cadeira, não sei o quê, mas às vezes sai uma discussão mais acirrada, né, por causa do seu ponto de vista. Sim, assim, o outro assado, e a gente faz, mas no fundo todo mundo quer a mesma coisa, que é o bem do Corinthians, que é o bem dos Gaviões, e isso está se tornando prática no carnaval. O resultado começou a aparecer. O resultado começa a aparecer. Né? E graças a Deus, como essa cobrança interna ela está sendo tão boa, que o Gaviões está se estruturando como uma grande empresa. Então hoje em dia lá tudo é informatizado. Tudo é através de parte tecnológica muito bem desenvolvida, de bons funcionários. E o que acontece? Com isso você tem alguma receita, você consegue atrair patrocinadores. Se você tem um pouco de dinheiro no carnaval e começa a trabalhar antes, o resultado lá na frente é melhor. Porque você se alivia daquela tensão que sempre fez parte do carnaval
como uma forma até de cultura, né? Não, a fantasia não ficou pronta, mas você sabia que o carnaval era dia 3 de fevereiro. Pô, você não foi na mulher da fantasia, não comprou o tecido. É o sapato apertado, é o sapato Você largo, vai é o levar- botão que não fecha. Você vai faltando 2 dias na casa da costureira, saber se a roupa tá pronta, né? Isso já virou folclore, não pode existir mais. A fantasia, no caso do Gaviões nos últimos anos, 1 mês antes está guardadinha, está ensacadinha ali, bonitinha. Então, obviamente que o Gaviões vai fazer um grande carnaval. Por que não ganhou o ano passado? Não ganhou o ano passado porque, nesse critério, nesse quesito do julgamento, os 3 jurados lá que julgaram o samba enredo escreveram 3 absurdos. Que qualquer um que em sã consciência olhar aquilo fala, pô, não existe. A primeira lá disse que não escutava a palavra Odara. Pô, a palavra Odara, a escola em si cantando, ela já era para fora, já era totalmente audível. O outro escreveu que a métrica lá de mais a lágrima de dor se transforma em bravura. Não encaixa na métrica melódica, mas aonde que ele viu isso? Né? Então, mas enfim, tá lá, ficou pra história, a gente não ganhou o carnaval, ficamos em terceiro, da hora. Isso a gente aprimora. Mas se não fosse isso, a gente já teria sido campeão ano passado. Se fosse um julgamento pela espontaneidade do carnaval, pelo clima do samba, pelo clima da escola, a gente teria levado. E o Gaviões voltou com isso, hein? Esse é o grande barato do carnaval, que é o que me move. Que eu sempre falei, ganhar o carnaval é legal. Mas mais do que ganhar o carnaval, é legal as histórias que ficam pra gente contar. Você tem história pra contar? O que ficou do seu desfile de campeão aí? Pra gente falar, não ficou nada. Então, desculpa, pra mim, né? Isso é meu. Não tem, tudo bem, eu não tenho aquele troféu na minha sala de troféu, mas eu tenho na mente das pessoas, né? Porra, aquele samba enredo, né? Aquela fantasia, aquele carro alegórico. A mensagem, a né? a mensagem, que é o que a gente traz o esse ano projeto aí. em si, né? O Gaviões voltou a ter assim, enredos consistentes e a gente percebe que essa organização que você citou aí, todo mundo está comprando essa ideia. Exatamente. E até as co-irmãs estão observando, vendo, assim. A gente acompanha hoje, a rede social mostra tudo, né? A gente vê a musical ensaiando, a gente observa os ensaios de domingo à tarde lá na rua, a gente vê os ensaios técnicos dos Gaviões chegando organizados. É um carnaval mais técnico isso também. tudo É um junta, carnaval, né? é um carnaval, vamos chamar assim a palavra Sim. profissional, né? Na acepção de ter que trabalhar para conseguir o resultado. Então, realmente, todos os setores ali estão muito bem estruturados. E hoje, repito, como teve um pouco mais de condição financeira, a tranquilidade vem. Porque onde não tem dinheiro, é aquele negócio, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, como o Gaviões conseguiu se estruturar, então você dá condição para o seu departamento trabalhar, você consegue colocar uma pessoa para ensaiar mestre sala e porta-bandeira, você consegue colocar uma pessoa para ensaiar a ala musical, né? Nós temos aí o Rafa já fazendo um trabalho há alguns anos, eu mesmo com 40 anos de carnaval, mas o velhinho já deu o que te dá, é burro velho, não vai mudar, não, poxa, muda sim, porque ele, Ernesto, você não acha que se a gente fizer assim, não dá, e com aquele medo de achar que a gente não vai ser, ele falou, não, vamos fazer, o coletivo, né? Vamos fazer, vamos embora. Então esse é o clima que a gente vai criando. E isso está em todos os departamentos da Gaviões da Fiel. Né? Na comissão de frente, harmonia, diretoria. Então é legal. Vou falar para você que hoje eu estou tranquilo com o Gaviões, estou feliz, estou vendo que a gente está no caminho certo. Se vai ganhar o título, não sei, não dá para afirmar. Porque depende dessas notas que às vezes você não espera. Mas se for algo normal, transparente, pelo trabalho que vem, a gente vai brigar sim pelas primeiras colocações. Falando em ala musical, a gente tem visto vários novos talentos despontando. Tem alguém em alguma outra co-irmã que você tem observado? Porque nós temos os nomes históricos do carnaval, o seu, nativo ainda, temos Mestre Tadeu, entre outros. Royce, Aguinaldo, Douglinhas, é verdade. E nos novos talentos? Do os nomes microfone, atuais. quem que você admira? Quem que você admira? Gosta de ver cantar e fala assim, poxa, Um bom potencial. Do carnaval em Do geral. carnaval em geral, Então, isso. assim, novo, eu não vejo, né? Nenhum nome Sim. jovem, né?
todos esses nomes que você citou Já aí... estão cantando. Estão sagrados. Eu tô com 40, você pega um Carlos Júnior aí, já tá com uns 15, 20 Acho também. que o Carlos Júnior é 25 anos. 25 Acho que ele e o 25. Fred são... 2000 tava cantando já. Carlos Júnior, em 2000 tava no camisa. Viu? O Fred e o Carlão, salvo engano, esse ano completam 25. Você pega aí o Royce, que tá por aí também, tá 40 e poucos também, também beirando ali com a gente. O que eu gostei que eu vi esses dias aí é a oportunidade que foi dada pro Thiago na Império de Casa Verde. Que eu tô com você Porque também. o Thiago né, começou lá no Gaviões também, né? E eu vejo o Thiago lá batalhando, ensaiando, um grupo de samba, música de mediano. E você vê que a pessoa se dedica, né? E chegou ali a hora que a escola deu uma oportunidade para ele. Isso eu acho legal. Então agora ele tem que abraçar e ampliar o trabalho, né? Porque, não é, porque chegar às vezes é fácil. E depois manter é que é difícil. Então aí, agora que ele vai ter que se desdobrar para poder justificar a indicação. Mas eu torço muito por ele ali. Então, se for para falar um nome novo aí que tá tendo oportunidade, ele. acho que o Thiago seria o mais novo. Mas ele já canta há alguns anos ali com o Tinga, sim, né? com o Tinga. Ele já tá ali já na ala musical já há alguns anos. Ele vai dividir agora o cargo de intérprete com o Tinga, sim. Ele já tá na beiradinha, né? No próximo passo ali, capaz dele ficar como número 1. Até porque aquele negócio, ele é daqui, ele mora Sim. aqui, ele tá Participa de disponível. tudo, né? Ele tá disponível para Em todos os eventos da escola, né? Que, aliás, o Tinga também é outro grande cantor, e nós não temos bairrismo, não temos nada. Claro. Pelo contrário, admiramos todos os intérpretes, principalmente lá do Rio, que é o berço do samba, né? Então ali é da onde surgiu tudo, e a gente aqui vamos dizer que a gente virou uma consequência que conseguiu se equiparar, né? E o Carnaval de São Paulo chegou aí na grandeza do Rio, na plasticidade, no desenvolvimento de tudo. E nessa área de intérprete, de causar aniversário de porta-bandeira, não fica devendo nada também, né? Você falou em Rio, né? Salvo engano, você concorreu com o samba enredo lá no Rio em 2006. Grande Rio? Foi Grande Pela Rio, Grande não Rio? foi? Foi Grande Rio. Como é que foi essa experiência? Chegou a defender na quadra? Defendi. Olha Pô, só. que legal. Então, uma das raras vezes que a gente viu o Ernesto cantando por outra escola. Eu defendi alguns sambas aí. Defendi já no Mocidade Alegre, pro China, né, pro Birubiru, pro Doutor Araquém Quedas, lá um samba lá no Tatuapé. Né? A gente às vezes abre uma exceção, assim, dependendo da necessidade. E no Rio a gente foi porque era um sonho do meu amigo, Alemão do Cavaco, que aliás ele mora lá, tá com carreira... Aquela que ele tava namorando tá com o Rio. carreira já, né? solo, Grande tá com Alemão. tudo, é diretor musical do Salgueiro hoje. Mas o Alemão, ele tinha que ter nascido no Rio. Né? Ele nasceu aqui na Moca e tal, né? Começou no Gaviões, mas o sonho dele sempre foi Rio de Janeiro. E é legal que a gente vê ele bem lá, né? Sempre fazendo coisas boas. E ele, não, vamos lá, porque eu... Esqueci o nome do cara lá, pediu pra ele fazer o samba lá. Eu acho que era o Odilon, cara da bateria, se não me engano. Onde quer que a gente faz o samba? O que a gente faz no samba? Aí a gente foi, e fizemos até um bate-volta. Inclusive era parceria com o Grego esse samba, se não me engano. O samba era bom, eu não lembro. Se eu não me engano não sei se o Grego tava, porque assim, era o ano, como era 2006, a gente fez até para divulgar os sambas um CD fictício de um programa de rádio com a Lucimara Paris apresentando. Até esses dias nós estávamos falando disso, né, Raul? Lucimara Futebol e Samba. Lucimara Futebol e Samba. Tinha vinheta e tudo. Caramba. Aí, porque assim, a gente... Tudo Lucimara, que na época era diretora do Faustão, né? O Ernesto é muito bom de marketing. Para cada ano, para disputar o samba, você tem que criar um fato novo. Sim. Aí a gente pegou, falou, a Lucimara é muito minha amiga, aliás, um beijão para ela, viu, Lu? Lucimara. Preciso ir na sua casa aí. Se prepara aí. Aí eu peguei e falei, pô, Lu, tô com ideia. Ela falou, não, vamos lá. Aí alugamos um estúdio. Aí na entrevista ela falava da minha história, da do Grego, do Wi-Fi e do Alemão. E no final de cada bloco, cada um falava um samba que gostava. Que eram os nossos sambas mesmo que nós ganhamos, que nós compusemos. E o da Grande Rio contar como foi feito o samba. Era a defesa do samba. Impressionante. E aí tinha o de 2006, que era o Santos Dumont lá no Gaviões, que na final do samba nós levamos um dirigível. Levamos um dirigível dentro da quadra e fomos pro Rio. Aí chegamos lá no Rio, aquele negócio todo Caxias, né? Outro mundo. Agora eu esqueci o refrãozinho aqui, até esse dia eu tava cantando com o Wi-Fi. Mas era um samba bom. Tô tentando lembrar também.
Eu vou com fé no balanço da canoa. Nossa, Uma coisa assim. sou grande rio. Aí, bom, tamo lá. Eu cheguei lá, aqueles caminhão de som, aquela coisa toda. Aí eu vi um samba, irmão. Samba tocando lá fora. Eu falei, porra, alemão, fala pros caras aí que pode derrubar o nosso hoje aí. Certo? Aí. Porque assim, o outro samba é muito bom, cara. Humildade, é. Né? Reconhecer, né? Pô, não vamos tomar o tempo dos caras, nem os caras tomar o nosso. Agradece aí, nós apresenta. E ele falou, não, pô, Ernesto, não é assim. Eu falei, não, irmão, a gente tem que ser justo. Não me lembro quem era o autor. Bom, uma moral da história. Aquele samba nem ganhou, ganha um outro, porque aí entra aquelas histórias de samba. Que o presidente tinha prometido pro cara que é famoso. Aí, moral da história, perderam o carnaval na letra do samba enredo. Olha só. Você vê? Né? Mas eu cheguei lá, a gente viu o samba, nossa, era pro meu gosto, né? Falei, alemão, não dá. E foi assim, né? Nós fomos pro Rio, naquele bate e volta, né? Pegamos o carro daqui, fomos, fizemos a apresentação e voltamos. Nossa. Você imagina que o carro vinha na Dutra sozinho, só no automático, né? Fervendo. Só no 12 automático. horas. Não, e é isso mesmo, o Grego tava junto, porque ele foi com nós pro Rio também. Foi porque assim, aí não sabia pra quem que eu dava o carro, né? O Grego e pai. Revezado, né? Cansado pra caramba. Não, e os caras tomavam um negocinho, né? Alguém tinha que estar bem, né? Eu aqui não tomo Vai nada. pegar a Serra das Araras, não tem como. Eu aqui não tomava nada. Aí eu olhava e falei, puta, mas será que eu acordo eles pra dirigir? Eu falei, não, vou eu mesmo. Mas também pega a sequência, né? 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Era um momento campeoníssimo deles como compositores do Gaviões e tinha que desbravar mesmo. Ernesto Teixeira, a gente tá chegando já agora estamos chegando na última arquibancada do AMB, já dá pra ver já dá pra ver o Milton Cunha ali na esquerda. Ernesto Teixeira. Agora é só olhar o cronômetro pra saber se vai sair. Tranquilo. Tá, 1h02, 1h03. Eu sei que tem umas perguntas que, como é gravado, muita gente tá louco pra fazer, a gente vai fazer no final. Mas eu quero saber agora, fora do carnaval ou em paralelo ao carnaval, o que Ernesto Teixeira está fazendo. Porque quem tem o Ernesto no Instagram tá acostumado. As mensagens de parabéns são fabulosas. Todo mundo quer receber o parabéns do Ernesto. As datas comemorativas também. As datas comemorativas do Positividade. Sim. E vários eventos que ele participa. É impressionante. O Ernesto tem, principalmente no final de semana, você pega ele de manhã, tá no lugar, na hora do almoço tá no outro, à tarde no outro. Enfim, o Ernesto Teixeira, em paralelo ao carnaval, o que você está fazendo agora, nesse 2025? Estamos em novembro, já estamos agora 1 mês e meio do Natal já. Como é que está a sua vida fora do carnaval? A gente segue trabalhando, né? Como você falou, como vereador suplente, não tem uma função ativa dentro da Câmara de Vereadores, mas a gente transita no meio político, né? Sempre procurando ajudar alguém aqui, ajudar alguém ali, levar ideias para o próprio prefeito, que é um grande amigo que a vida me deu, a própria primeira-dama, Regina Nunes, que é madrinha do Departamento Social dos Gaviões. Então a gente sempre está em constante discussão para criar novos eventos, para atender às necessidades das pessoas, vamos dizer assim. Eu estou ligado bem nessa área cultural, inclusive, até adiantando aqui em primeira mão, a gente já tem ali a Rua dos Gaviões, que é o Boulevard dos Gaviões. Foi linda a obra, né? Eu falo que é um equipamento de cultura da nossa cidade, que nós vamos ativá-lo ainda mais. E agora, no final de novembro, nós devemos instalar lá uma árvore de Natal de 10 metros de altura. Olha! Né? Isso, quem vai organizar esse movimento é o nosso departamento social, que vai bolar um nome para o evento. Provavelmente a gente vai sugerir que as pessoas que passem lá para fotografar, que levem um brinquedo para criança ou para animal, para pet, né? Ou um pouco de ração, ou um agasalho. Então isso, o social vai desenvolver direitinho. Mas vai ter... E a gente vai correndo por aí. Participamos, como a gente disse, nas festas dos núcleos de corintianos por toda a cidade, que fazem também muitas festas dessas beneficentes, com brincadeiras, com alimentos, com cursinhos rápidos ali de pintura. Enfim, estamos trabalhando muito nessa questão aí da cultura e do social, porque... Eu vou continuar na vida política, é um projeto meu, eu entendo que a gente tem muito a acrescentar e até esse próprio meio que a gente está também, que é o Gaviões, que é a torcida organizada, ela carece de uma representatividade
maior, né? Para trabalhar com responsabilidade, com consciência, e temos algumas propostas que a gente já vem pincelando aqui, pincelando ali, falando com outro, que as pessoas têm abraçado. Porque o nosso objetivo, como foi dentro do Carnaval e está sendo, a gente falou muito disso nos bastidores, Raul, fora aqui do programa, a gente sempre procurou inovar dentro do Carnaval. Inovar sem perder a tradição. Né? Foi assim que a gente colocou o teclado lá em 95, o baixo elétrico em 94, o coral Lumiar em 96, e assim por diante. A gente sempre está dando uma pincelada de algo que possa acrescentar sem perder a estrutura. E a mesma coisa vale para o quesito torcida organizada. Né? O meu sonho qual é? É a gente poder viajar o país inteiro sendo recebido por todos, né? Sem essa violência gratuita que muitas vezes acontece, sem a violência que acontece, principalmente por parte de quem organiza a competição. Porque quando você vai, o Pedro, sei que ele viaja também, vai assistir um joguinho fora, ele sabe bem o que eu estou falando. Pô, você chega lá, você é tratado como... Tratado como bicho. Né? Como bicho. Pelos policiais locais, E você sai daqui para lá torcer pelo seu time, não é contra ninguém, é para torcer a favor do seu time. Então você tem um espaço seu lá que ele tem que ser respeitado. Está consumindo e gerando receita para o espetáculo. Você tem que ser tratado, né, como consumidor nesse sentido. Né? Você é um torcedor, não vai deixar de ser jamais. Então a gente tem propostas para isso, e é proposta a nível federal, a proposta a nível de mudança da lei geral do esporte, onde a torcida vai ser inserida como bem imaterial do futebol brasileiro. Então esse é o nosso projeto. E aí daí atingir a todos, não só o Gaviões. Então eu vou seguir, né, na carreira política, quem quiser participar do nosso processo, eu chamo de política com positividade. Né? Por que eu falo isso, Raul? Não me parece uma pragmática muito boa para quem está na política, porque o mais fácil para você se eleger é você escolher um alvo e sair falando mal dele. Então você escolhe um alvo e fica tirando lá, não presta, não presta, não presta. Então você começa a ficar conhecido por aquilo. Mas a política com positividade é aquela que apresenta propostas. Né? Por exemplo, na última eleição, o que a gente falou para a prefeitura? Nós temos a faixa azul, né, para as motos aí que tem dado tanto certo, evitado mortes. Eu falei com o Ricardo, isso está em estudo provavelmente, não sei se vai ser implantado ou não. Falei, pô, quando acaba a faixa azul, a moto para de andar? Não para. Então nós precisamos pensar nessa questão, porque o que deu certo da faixa azul não é a faixa propriamente dita, mas foi o que você falou para o motorista de carro, ó, aqui vai passar uma moto. E você falou para o motociclista, ó, anda aqui. Então quando acabar a faixa azul, talvez a gente possa criar a linha azul. A moto vai continuar andando ali entre os carros, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas o espaço dela continua sendo ali. Porque se eu deixar espalhar de novo, como era antigamente, a moto vem na esquerda, na direita, por cima ou por baixo, o número de acidentes aumenta. Talvez se a gente implantar a linha azul, a gente vai diminuir ainda mais o número de acidentes. Então a gente vem com ideias para serem debatidas, para serem contestadas ou não. E não com críticas a quem, teoricamente, está disputando o mesmo espaço que você. A gente tem que aprender na política a respeitar todas as frentes. É isso. E bacana saber que você vai continuar com esse projeto. Quem não segue ainda, como é que acha o Ernesto lá no Instagram? Boa pergunta. Ernesto Teixeira? Ernesto Teixeira, é fácil. Ernesto Teixeira, é isso? Só você ver no meu Bom Dia que tem o TikTok, tem o Facebook. Super ativo. Deixa eu ver aqui. Eu já tô entrando aqui, ó. Ernesto Teixeira. É que a gente já segue. Ernesto Teixeira, né, Fábio? Aí, bateu? Ernesto Teixeira, é isso mesmo, pronto. É fácil de achar. Joga aí. Siga Ernesto mesmo, Teixeira, sambista, no Instagram compositor. Tá Ernesto Teixeira, no Facebook Ernesto Teixeira Oficial, TikTok Ernesto Teixeira Oficial, no Twitter Teixeira Ernesto, no Twitter é o contrário, que é um X, né, agora. E no YouTube Ernesto Teixeira. E vamos lá, né, Raul, para fechar aqui, ó, como eu disse que a gente está trabalhando muito na área cultural, eu tenho um projetinho que eu preciso tirar da gaveta que está aí há vários anos, que é o Ernesto Nos Convidou. Olha! Né? Então o Ernesto nos convidou
nós vamos falar de várias vertentes. Pode ser um podcast, um bate-papo assim, pode ser uma apresentação musical. Com música. Com samba. Vamos juntar tudo sim, isso. Né, com música. Bom, enfim, vamos deixar ele por aí. Nós já temos várias vertentes deles, né, segmentadas. Um deles é contar a saga do corintiano. Então, através de música e através da história, nós vamos falar desde o nascimento do corintiano. Vocês conhecem, né? Sim. Sabe, eu nasci corintiano, pode que eu não me engano. E aí vem pelo dia a dia, vem o primeiro hino do Corinthians. Lutar, lutar, é nosso lema sempre para a glória, né? Vem o primeiro hino, vem o hino depois de 54. Depois de 54 vem a chegada das torcidas organizadas. Eu sou da Gaviões da Fiel. Aí vem o centenário, aí vem... Agradecer a Deus. Porque eu nasci corintiano, nasci corintiano, agradeci a Deus. Então nós vamos encaixando isso cronologicamente até chegar naquele momento onde todo mundo vai partir dessa para uma melhor, né? Quando eu morrer, não quero velho nem pronto, quero um caixão em preto e branco. Porque até para morrer o corintiano é diferente. Né? Então isso aí já está montado, as músicas já estão separadas, é questão de ensaiar, montar o projeto e ir para a rua. E diante de tantos projetos políticos, quanto tempo a gente vai ter ainda o privilégio de Ernesto Teixeira na Avenida? Olha, essa daí eu sempre respondi com da seguinte forma: o Jamelão foi até 94. Sim. Eu tô com 61. Pô, temos 30 anos, então. Então nós vamos durar mais um pouquinho aí. E o impressionante, né? O alto nível do Ernesto. Sim. A gente sempre vê ele chegando bem na avenida. A voz é a mesma de 40 anos atrás. Sempre, e legal, sempre com crianças em volta ali. Sim. A gente tem percebido tanto nos ensaios técnicos como nos desfiles, Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Teve gente que andou criticando. Não, mas pô, aquela bagunça. É aquilo lá. Por quê? Esses dias eu estava falando com a Liga teve uma iniciativa de montar as escolinhas mirins, né? Começou bem, acho que tem que elogiar, mas já temos que observar, porque tem criança que saiu em todas as escolas. Então não pode ter enxerto. Não pode, porque isso aí era um erro que tinha no passado, que até é proibido por regulamento. Né? Então a gente tem que separar, cada um ficar no seu quadradinho ali. Bonitinho, né? E nem todos aqueles que estão ali comigo cantando, a ideia é transformá-los em cantor. Mas é dar a eles um espaço no carnaval diferente. E a energia que eles transmitem ali é aquilo que me move. A gente vê, a gente se emociona. É aquilo que me move. E isso a gente não pode perder jamais. Se amanhã eles vão virar cantor, compositor, ótimo, né? A gente dá uma orientadinha e tal. Mas não é esse o intuito. Eu até falei isso para a Moniquinha, que cuida da nossa sala das crianças, que ela levou os menininhos para cantar da nossa sala. Eu falei, Mônica, eles estão lá, óbvio que tinha que levar os que estão ali, que estão comigo. Eu falei, mas olha, esses meninos a gente tem que tomar cuidado, que a ideia não é forçar eles gostarem disso. Né? Eu tenho o Iago lá, que é filho do Luciano, que é o menorzinho que tem hoje lá. Ele tá no palco com a gente, daqui a pouco ele corre lá para a bateria. Aí daqui a pouco, quando chega as bandeiras, então aí ele vai para ele quer as bandeiras. Tem que deixar isso, tem que deixar, tem que ser natural. Cada um vai se encaixar. Quer balançar a bandeira? Vai balançar a bandeira. Quer vir aqui no palco agora? Ótimo. Aí com o tempo a gente vai passando um pouquinho mais de conhecimento. E aí pode ser que surja ou não, mas a ideia deles ali é a energia, é o astral. Por quê? Se não tiver criança, não tem futuro. Né? Então a Liga deu um grande passo de falar, de investir, porque eu tive uma situação há pouco tempo, dentro do próprio Gaviões, que a gente estava discutindo o carnaval e o pessoal estava entendendo que as crianças tinham que ser colocadas em cima de um carro alegórico. Estava uma discussão, que no mundo do samba isso era tendência. Eu falei, amigo, não pode ser. Gaviões sempre teve uma ala das crianças com 100 pessoas, 150. Hoje tem muita gente ocupando cargo de diretoria aqui no Gaviões que desfilou na ala das crianças. O que acontece é que às vezes a escola não quer perder tempo com isso ou não tem criança, aí põe meia dúzia em cima do carro e fala que aquilo é a ala das crianças. E o processo é ao contrário. A gente tem que sair caçando criança nos bairros, nas comunidades e trazer elas para dentro da escola de samba. No dia seguinte desse evento da Liga, o primeiro desfile mirim, até tá ali, ó, o pavilhão do lado do Pedro ali, ó. Veio lá. O mestre
Raimundo Pereira da Silva, Mercadoria, ele escreveu assim no Instagram: o evento de ontem foi maravilhoso, foi incrível, mas fica um recado a todos os senhores presidentes. Ele escreveu isso, pode buscar que você vai achar. Lugar de criança é no chão. Mercadoria escreveu isso. Ô, meu mestre, eu não sabia. Ele escreveu isso. Vou bater uma palma pra ele aqui, ó. Ele Eu já escreveu sou isso. fã dele. Lugar de criança. Ele escreveu mais ou menos assim: o desfile das crianças foi maravilhoso, parabenizou a Liga, mas deixa um recado aos senhores presidentes. Falei, meu Deus, lá vem mestre Mercadoria dando uma bronca. Ele falou, não, fica provado que lugar de criança é na pista. E virou uma tendência, você vê até muitas escolas colocando a velha guarda no carro também, né? Exato. E não é esse o caminho, não é. Né? O pessoal tem que, a não ser que não tenha condições. Sim. Tá lá com 90 e poucos anos, não consegue. Ok. Vamos dar um espacinho ali no carro. Mas a maioria consegue. Até era o argumento que eu usei quando a pessoa falou que a criança, a questão da sincronia do desfile, né? Que mudava ali o andamento e tal. Eu falei, pô, o que nós vamos fazer com as baianas então? Que as baianas, teoricamente, já são pessoas com uma certa idade. E a fantasia pesada. A fantasia é 80, 50 quilos, 60 quilos. Pô, então nós vamos colocar... Né? Não é assim, pô. Né? Mas acho que tudo com conversa a gente chega num denominador comum. Mas legal, e é isso aí. As crianças são o nosso amanhã. Pedro, seguinte, a torre já avisou ali, nós já passamos a faixa amarela, mas é que a escola que vem depois teve um problema lá com óleo na pista, então deixaram a gente cantar mais um pouco. Então, 2 perguntas para você e eu faço a minha última. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O assunto tá tão gostoso, mas a gente tem que encerrar. Olhando esse futuro, existe uma ideia sua, ou até dentro do Gaviões, para que daqui 30 anos a gente tenha um novo Ernesto Teixeira? Essa pergunta não tem como responder. Uhum. Porque vamos pegar, como exemplo aí, na própria área da música, pega um ídolo seu, né? Uhum. Pega aí um Roberto Carlos. Sim. Todo mundo brinca, faz meme de final de ano. Mas o dia que não tiver o Roberto Carlos... É verdade. Vai ter outro? Não. Não vai ter outro. Vai ter outro bom cantor. Vai aparecer alguém. Silvio Santos. Impossível. Né? Tem a filha dele, mas não é Sócrates jogando bola no Corinthians. Vai ter outro? Não vai. E longe de eu querer me comparar a essas pessoas. Mas eu tenho a minha característica, tenho estilo, a minha né? história e tive o meu tempo. Obviamente que o dia que eu não tiver, vai aparecer alguém lá que vai ocupar o espaço e vai cantar. Talvez até melhor do que eu. Né? Mas não tem como visualizar, né, direcionar. Hoje a gente tem uma ala musical que estão ali comigo, que se eu faltar amanhã, são eles que vão. Que é o Luciano Costa, o João 10, que é o Diego, tem a Fê, a Fefa Souza, que agora não é mais Souza, Fernandinha, ela não gosta que eu brinco, e a Fernanda Borges, e a Zanza, né? São essas pessoas que cantam hoje no Gaviões. Então, se o Ernesto não puder, dali vai sair alguém que vai pegar o microfone número 1 e vai levar o samba na avenida. Né? Mas no resto a gente vai levando a história naturalmente. E agradecer a todos eles por estarem do meu lado ali, me dando força. O ano passado a gente já ganhou até algumas premiações aí, como melhor intérprete, coisa que eu nunca me preocupei na carreira como um todo. É legal, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, de ser premiado, mas nunca fiz disso o meu objetivo. Meu objetivo foi sempre o quê? Levar o Gaviões. Né? Fazer o melhor para o Gaviões e para a nação corintiana ali. Hoje, extrapolou a nação corintiana. Porque o que tem de gente que não torce pro Corinthians, mas que me encontra e fala, Ernesto, você vai me desculpar, eu não sou corintiano, mas, poxa, eu sou seu fã, minha mãe, eu sou, e nós somos... Pô, eu só agradeço essas pessoas. O reconhecimento, ele porque isso faz valer legal. A pena. Foi o que, né, o dom que Deus me deu. Só pra gente fechar, faz uns 4 dias eu recebi a ligação de uma pessoa que ela mora no Vale do Paraíba e ela ia amputar a perna, né, por questão da diabetes. E ela falou, Ernesto, Deus pediu para eu te ligar, porque você todo dia manda uma mensagem de positividade. Né? Porque assim, eu não tenho alcance, um bom diazinho ali, bom dia, positividade, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo.
Né? Falei, Ernesto, pô, Deus pediu para eu te ligar, desculpa eu ter te ligado, mas amanhã eu vou fazer uma cirurgia assim, assim, assado, e eu queria ouvir uma palavra sua. Uma palavra você já deu, é a positividade, né? Vamos se espelhar no Julião, que foi do Gaviões, também amputou a perna, depois que ele amputou ele ficou mais 15 anos, só não ficou mais porque o Julião, ele já gostava de tomar a cervejinha dele, não abriu mão jamais de comer o torresminho dele, porque se ele se cuidasse um pouquinho mais, ele estaria com a gente até agora aqui, mas viveu feliz, deixou a mensagem dele, vai na fé, e da manhã nós vamos estar aí, na boa. Então essas coisas não tem preço, e é esse o papel, eu acho que maior, o objetivo maior de tudo que a gente faz ali, acho que é esse o resultado final, é isso que deixa a gente satisfeito. A gente se emociona, porque não é porque o Ernesto tá aqui, não. Aqui eu tô tendo a honra de receber amigos, né? Você vê, o carnaval é tão gigante, e eu me sinto privilegiado de poder convidar amigos que fazem parte da minha história, da história desse programa. Mas, de verdade, e não respeitando as pessoas, porque cada uma tem a sua trajetória, né? Eu conheço o Ernesto desde 2001 para 2002, contei aqui parte da história. Eu nunca vi o Ernesto envolvido em uma confusão, Nunca. seja por um samba perdido, ou por uma fala, assim, que hoje em dia é engraçado, as pessoas falam o que querem, né? Depois falam que a frase foi tirada do contexto. É verdade. Não, Ernesto, e é difícil você ter esse equilíbrio, porque a vida não é fácil, né? A vida é uma roda gigante. Você vê que a gente estou o Gaviões aqui no auge, depois um momento em baixa e agora um momento de crescente de novo. Mas o Ernesto sempre foi a mesma pessoa no carro de som, na quadra, na política, narrando lá na Neoquímica, quando fazia a web rádio, nos incontáveis eventos em comunidade. O que ele falou é verdade. Lá mesmo, quantas vezes, Fábio, lá no Vietnã, o Ernesto, quando anunciava lá na comunidade mesmo, que é a comunidade o dia inteiro esperando. É o Ernesto, do Gaviões, do Me Dê a Mão, Me Abraça, enfim. E ninguém constrói uma trajetória do dia para a noite, né? É muito bonito ter esse símbolo do carnaval aqui, que é o Ernesto Teixeira, que é uma lenda. Eu espero que ele cante até 100, 110, mas vai daqui cantar, uns com 200 certeza. anos a gente vai lembrar do nome do Ernesto, vai buscar, não as enciclopédias como era antigamente, mas os arquivos nas nuvens da vida. Sim. Vão lembrar dessas coisas que ele falou. Um cara que vem superando o tempo, o espaço e cantando cada vez melhor. Tem um pendrive aqui, Ernesto, que só cabem 5 sambas. É óbvio que ele vai falar 95, vai falar 94, vai falar 2002, mas a gente só pode colocar 5 sambas. Não cabe mais, não cabe um sexto samba, são 5. Quais 5 sambas do Gaviões você colocaria nesse pendrive? Você vai fazer uma viagem pro Rio, só vai poder ouvir 5 sambas. Quais são os 5 do Gaviões para você? Poxa, que difícil, hein? Pô, agora você complicou, hein, Raul? 5. Porque são 40 sambas já que eu já cantei. Mas vai fazer uma viagem. Daí eu vou ser o Pedrão, o GG e o Fábio. Só cabem 5, que é pra gente ouvir em looping até o Rio de Janeiro. Quais seriam os 5? Obviamente que o Checkmate eu sei que já tá lá. O Checkmate porque eu sempre falo que é o samba que eu, tecnicamente, que eu mais gosto, né? Mas, poxa, meu 95 vai estar também. Eu vou prestigiar meus parceiros, o Rifai e o Alemão. Eu vou pegar o 98, eu vou pegar o 99, eu vou pegar o 2000, o 2001 e o 2002. Tá certo. E uma sequência de anos. E parabéns por vocês cantarem, porque eu percebo que de uns tempos pra cá, não vou lembrar, alguns sambas que eu pouco via sendo cantado na quadra, voltaram 96, ou próprio 98. Esse trabalho muito legal. Esse dia eu tava falando com o Diego, agora a gente vai resgatar isso daí, né? Tem muitos sambas bons, né? De 97, O Mundo da Rua, lá que é do Grego. Pra trás também, né? A Chave do Tempo. A Chave do Tempo é muito bom. O Caminhar do Astro Rei, lá a Dança das Horas a gente já cantava. Sim. Né? O Cidade Aquariana a gente já cantava. Então a gente vai resgatar isso sim agora nesses ensaios de sexta-feira. Que é legal para não deixar a história morrer, né? É bacana. E são sambas bons acima de tudo. É pertencimento, né? Isso que eu falo, se eu escolher só 5, é ruim. Eu coloquei os 5 aí nessa brincadeira da parceria do Rifai e do Alemão, né? Mas tem muita coisa boa na história do Gaviões. Sem dúvida. Né? Os sambas do Oswaldinho da Cuíca, o Bate o Surdo do Papai Noel, né? Que Clássico. E você sabe a história do Bate o Surdo? Não foi esse que ganhou. Esse samba não ganhou. Esse samba perdeu. Quem ganhou foi um samba do Edeval. Aí no primeiro ensaio a escola tudo murcha, ninguém gostou. Aí os caras tiveram que voltar atrás
e dar o samba pro Armando. Aí, porque caramba. não deram pro Armando na época, porque, tipo assim, eles já tinham ganho, sei lá, 2, 3 seguidas. Não pode dar pra ele esse ano, não pode dar pra ele esse ano. Aí deram pro outro pra dizer que não deu pra ele. Né? Não deixou ele ganhar. Mas Aí não deu certo. Quando chegou no primeiro ensaio, não deu certo. Falou, Edevaldo, você me desculpa. O Edevaldo ficou super chateado na época. E era bonito também o samba do Ideval. Mas o bate o surdo não tem pra ninguém. Era absurdo. É um negocinho simples, Pegou, né? mas que diz tudo. A gente falou um pouco de política, né? Com relação a Gaviões e Corinthians, você se vê um dia assim, presidente do Gaviões, e no clube, a gente vê o Neto vira e mexe falando, você é presidente do... Sim. Você teria vontade de ser presidente do Gaviões? Não tô falando agora, mas em algum momento, já que você Agora, pretende... Gaviões e Corinthians, que é uma coisa que, né, não dá pra... No clube, você já se candidatou em algumas chapas também, de Eu conselheiro. fui conselheiro, sim. né, Conselheiro. na gestão passada. Nessa eu tô como suplente. Né, Mas você como pensa em algum suplente. momento lá na frente, Corinthians e Gaviões, cargos assim... Olha, eu vou falar pra você, do Gaviões, eu não vou falar pra você que eu não gostaria. Eu gostaria de ser presidente do Gaviões, sim. Né? No sentido assim, de você colocar suas ideias assim de uma forma mais prática. Tá. Que aí você é o presidente, você está determinando algumas coisas ali. Porque do contrário, esse é o processo, você sempre colocando aquele caminho do em conselho. votação e tem que ficar colocando. Gostaria sim, mas acho que já passou do tempo, porque pela própria idade, né? E não estou falando isso aqui que não tomem como regra que um cara de idade não possa ser presidente do Gaviões. Nós não sabemos o dia da manhã, talvez até seja necessário. Espero eu que não. Né? Que a renovação sempre se dê pela juventude. No Corinthians, sim, acho interessante a gente poder abrir um espaço, embora seja muito difícil, né? Porque as forças que orbitam dentro do Corinthians vão muito além dos muros do Parque São Jorge. Né? A gente que convive, vai pegando experiência, vai entendendo como é que funciona. Então, para furar essa bolha aí, Deus tem que pôr a mão mesmo forte, para falar, não, você vai ser o cara e vai estar lá. Eu gostaria, porque eu vejo o futebol e vejo o Corinthians, né, como um negócio assim, e eu vejo que as pessoas que estão lá, que passaram por lá nos últimos anos, não deram tanta atenção a isso. Somente na formação de jogadores, né, no tratamento com as pessoas, no respeito com o torcedor, na própria construção da arena. Você vê, a arena é bonita, é um estádio mais bonito do Brasil, mas ela não é a cara do corintiano. Ela é excludente, ela exclui o Ela não é a corintiano. cara do corintiano. Sim. A cara do corintiano era o projeto que o Vicente Mateus tinha, que o estádio era o símbolo do Corinthians. Sim. Né? Uma pena que podia ficar devendo 2 bilhões, 3 bilhões, não importa, mas se aquilo fosse o símbolo do Corinthians, né, a gente sabia que aquilo era a nossa cara. Mas, enfim, não é reclamando, né, porque tá lá, a gente usa, a gente gosta. Mas se eu tivesse como presidente, eu ia trabalhar para ser diferente. Né? Principalmente agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, qual craque que você já viu que o Corinthians revelou? Craque. Craque. O último, você disse? Ou primeiro, o que você quiser. Fala um craque pra mim que o Corinthians revelou nas categorias de base. Bons jogadores nós temos, mas craque... É um craque. Olha, Raul, eu tô pensando aqui... Os que eu pensei não são da base. Sim, o Corinthians teve craques, mas craques que vieram de outros clubes. Vieram de outros clubes. Agora, da base... Olha... Lembra de algum? Só o Rivelino. Sim, Rivelino. Certo? O que é isso? Olha quanto tempo. É trabalho. Nós não temos um trabalho. E o Corinthians é o clube que é o sonho da maioria dos meninos que jogam bola nesse E ganhou país. várias copinhas, é o recordista. Sim. Ganhou o campeonato. É o vencedor de copinhas. É o recordista. A questão é essa, né? A questão formar. assim, qual é o craque que o Corinthians revelou? Muito por quê? Não revelou por quê? Porque o trabalho que O é foco feito não lá tá ali, não né? está O foco é voltado para isso. E esse jogador que pode ser um potencial craque, ele é vendido muito cedo e fica escondido num mercado alternativo, né? E nem nesse sentido não teve, porque senão ia aparecer lá na frente e ia falar que foi formado na base do Corinthians. Não tem. Não tem mesmo. E a Não pergunta tem. dele é muito pertinente, eu não tinha Então, parado assim, pra o que eu pensar gostaria nisso. de fazer no Corinthians era isso. Tanto é que eu falei no Conselho do Gavião esse dia, eu falei, gente, o Corinthians, a situação não está fácil, a dívida é estrondosa, a questão dos juros que se paga para banco lá é o que atravanca todo o processo, né? Precisava resolver isso primeiro, para depois
sanar as outras dívidas, mas você não consegue fazer um trabalho sério ali na base. Se a gente fizesse, eu falei, poxa, vamos pegar a base, daqui eu tenho interesse, me dá 3 anos a base, me dá 5 anos a base, que eu duvido que a gente não vai revelar 2, 3, 4 jogadores aí que vai cobrir essa dívida. Isso para falar de cara de nome, porque aí é todo um outro processo. Sim. Que você não trabalha só com os caras que são destaque, você trabalha com vários tipos de jogadores que acabam dando lucro pro clube. Mas enfim, pra gente encerrar o... Não, a produção tem uma última pergunta ali. Tem uma pergunta. Porque daqui a pouco o pessoal vai fazer uma ata aí. Você consegue ver ali, ó. Safiel. O que você acha do... Inclusive, semana passada foi hoje o lançamento da... o dia que estamos gravando é isso, né? Eu também acompanhei muito por cima. O Tuma foi uma coletiva, né? É verdade. Com 3 modelos. Sim, o Tuma foi um dia antes e um dia depois teve o lançamento da Safiel, porque é uma tentativa bacana, mas entrando... Eu vou pedir para você falar da Safiel, mas perguntar que nos moldes atuais, fechado, da maneira que o Parque São Jorge é fechado hoje, como você vê o Corinthians politicamente e financeiramente nos próximos anos? Difícil. Se não houver a pressão da torcida, como já está tendo, né, nos últimos anos, o Gaviões também está fazendo o seu papel, muito difícil. A torcida vai ter que trabalhar para manter na linha, para poder recuperar alguma coisa. E com relação aí à nomenclatura, até coincidentemente, eu estou desenvolvendo um projeto parecido com esse. Eu não posso falar, acho que nem posso usar a palavra parecido, porque eu não conheço efetivamente esse projeto, né? Eu tenho um projeto com alguns amigos, né? Inclusive procurei registrar, nunca apresentei oficialmente para ninguém, né? Cuja ideia é o que? É transformar o Corinthians num ecossistema próprio, né? Ele até serve para outros clubes depois, mas o Corinthians daria certo pela grandeza do Corinthians, né? Então esse é um projeto que a gente vai falar depois numa outra oportunidade, mas a gente tem. É interessante sim a ideia da Safiel, que vai se apresentar para o Conselho dos Gaviões nos próximos dias. Então a gente vai poder tomar um conhecimento maior, mas é legal assim que você abra o clube de futebol para a sua torcida. Isso é fundamental, né? Não vai ter outro jeito, isso você precisa fazer. O que nós precisamos discutir depois é quem vai estar na cabeça. Porque todo o problema está aqui. Você vai ver quantas SAFs nós vimos aí que não deram certo. Pois é. Acho que a maioria não deu certo. Várias. E quando fala dar certo, não é porque ganhou um campeonato. Porque ganhar campeonato, o Corinthians ganha mesmo, devendo a dívida que tem. Nós ganhamos Mundial, ganhamos Brasileiro, nós ganhamos tudo. Então não é essa a questão. A questão é ganhar e gerenciar. É o Carnaval que chegou do Gaviões. Hoje o Gaviões está gerenciado. Tá faltando ganhar para voltar aquilo que era. Mas lá atrás a gente ganhava e gerenciava. Tinha o dinheiro. Então esse é o desafio de quem quer ser um gestor, né? De quem quer estar à frente de um clube. E eu gostaria, mas com essa mentalidade, não com populismo. Porque eu sou corintiano, que eu sou a voz do Gaviões, que eu quero ser... Não. Tem que chegar com projeto. Eu acabei de falar aqui. Base do Corinthians. Pergunta para quem está em casa. Qual o maior craque revelado na história da base do Corinthians? Quantos? Pega aí os concorrentes aí. Né? Na Baixada lá, cada 2 anos aparece um, cada aparece outro. O Corinthians aparece bons jogadores no Corinthians, né? Mas nós não estamos falando de bons jogadores. Nós estamos falando de craque, aquele cara que nós vamos vender e vai pagar a nossa dívida. Quantos estão aí querendo jogar? Né? Quantos corintianos querem jogar? Por que isso não acontece? Porque a maneira de captar, a maneira de difundir o clube, ela está errada. Ela está centralizada, ela está na mão de poucos, que muitas vezes fazem a mesma coisa que se faz em qualquer outro clube. E o Corinthians não é qualquer clube. O Corinthians é diferente de tudo. Todo mundo quer estar no Corinthians. Então é a questão de organizar isso. E a gente entende que, pela experiência de vida, pela nossa paixão, que a gente tem condição de colaborar nesse sentido. Eu quero agradecer, Pedro, por você vir aqui bater esse papo. Foi mais uma aula com o Ernesto. Foi uma satisfação. A gente teve uma aula de Gaviões, de samba enredo, de Corinthians. Teve foi emoção, fantástico. teve
Sim. revelações aí incríveis, né? Foi sensacional, foi fantástico. Muito bacana, né? Ernesto, muito obrigado. O Mundo do Samba é o seu mundo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez emprestando o seu conhecimento, contando história. Cada impressionante. Já entrevistei o Ernesto várias vezes e cada vez ele sempre tem algo novo para contar. A gente está muito feliz de saber que por muitos anos a gente vai continuar com a sua voz e torcemos para que o seu projeto Positividade, que ajuda tantas pessoas, que todos esses projetos possam ser realizados e que você consiga realizar aí os seus objetivos tanto no Gaviões como no Corinthians, porque é certeza de ter alguém honesto, alguém sério, alguém transparente e alguém apaixonado pelo que faz. Muito obrigado pelo carinho, viu? Beleza, eu que agradeço, né? E para fechar, a Gaviões nasceu por amor ao Corinthians, e o Corinthians é o amor dos Gaviões. Sem amor não tem Corinthians, e sem Corinthians não tem Gaviões. Sem Gaviões não tem poesia na arquibancada. Sem amor não tem Corinthians, e sem Corinthians não tem Gaviões. Sem Gaviões não tem poesia na arquibancada. É a noite sem o dia, é a lua sem o sol, a abelha sem o mel, o domingo sem futebol. É paixão que se renova sempre a cada geração. Corinthians e Gaviões, tatuados em meu coração. E a Gaviões, tatuagem corintiana. Aí, grande Ernesto. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau. Se liga no mundo do samba, chegou.